Haha, olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao Mentoria e Negócios. E como você já sabe, toda segunda-feira às 16 horas nós entramos ao vivo aqui pelo YouTube. E hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre direito do trabalho. É um assunto que todo empresário deve conhecer e não só conhecer, mas como se aprofundar e, cara, pegar horas do seu dia, horas da sua semana, horas dos seus meses para dedicar para isso, porque isso pode custar a vida da própria empresa. Quero chamar aqui um profissional especializado há 19 anos na advocacia trabalhista empresarial, né? Ele já teve diversas passagens também pelo setor público, né? E também no TRT da 10ª região e já foi homenageado como comendador. Com vocês e comigo aqui no Mentoria e Negócios, Mário Thiago. Seja muito bem-vindo. Mário Thiago ou Mário Padilha? Pode me chamar de Mário Thiago. É engraçado isso daí. Boa tarde, Daniel. Depois eu vou falar por que é tão engraçado esse nome composto, né? Você tem um nome longo, né, Mário? É um nome comprido, né? Coisa, eu acho que vem das raízes nordestinas lá. E aí acabou que minha mãe queria Mário e meu pai queria Thiago, então ficou Mário Thiago pra não ter briga. Nome composto. A família da minha mãe só me chama de Mário, a família do meu pai só me chama de Thiago, é muito engraçado, mas tudo bem, faz parte como você quiser. Mário, Thiago. O legal é que ficou o jargão que eu tenho agora, né? Tipo, você conhece o Mário? Sim, esse daí. Todo mundo vem com aquela piadinha, né? Que Mário? Eu já mando aquele do direito do trabalho. Tu é reconhecido com essa piada, cara. Exatamente. Tu é reconhecido. Quem faz network no meio empresarial aqui de Brasília sabe que o Mário sempre usa essa piada. Exatamente. Nos pitches você usa isso, Mário? Eu uso, Daniel. Foi assim, eu tava procurando um jargão mesmo pra me marcar num pitch, né? A gente faz parte de um grupo de networking aqui que se instalou em Brasília recentemente e toda semana a gente faz um pitch lá de 30 segundos. E eu falava, eu precisava de uma frase de impacto, eu precisava. E aí depois de um ano já que eu tava nesse grupo que veio Mário do Direito do Trabalho. E todo mundo arranca um sorriso, né? Exatamente, todo mundo arranca um sorriso. Então, porque todo mundo lembra da piada, né? Qual Mário, né? Lembra do Mário? Que Mário? Aquele. Do Direito do Trabalho. Seja bem-vindo, Mário. Primeira vez aqui no Mentoria Negócios. Vez, cara. Você já veio, já conheceu o nosso estúdio, mas a primeira vez gravando, né? Primeira vez. E você também tem um podcast, né, Mário? Tenho, chama Cotidiano Legal. Ele tá em áudio, tá em vídeo também, alguns episódios ali no Spotify e nas principais plataformas de podcast, onde eu falo recorrentemente sobre como o direito interfere no cotidiano da nossa vida. Uau. E eu tento tirar aquele juridiquês, uma coisa chata, né? Quando você fala com advogado, cheio de termos técnicos. Não tem alguém que aguente o juridiquês, você perde uma pessoa, né? Eu, pelo menos, eu sou casado com uma advogada. Mas quando eu recebo alguma coisa, alguma decisão ou alguma coisa de algum tribunal, eu falo, cara, eu não consigo entender nada do que está escrito aqui. Pois é. Né? Precisa de um tradutor, um advogado. Isso acaba afastando o cidadão, né? A sociedade como um todo acaba dificultando o acesso ao próprio judiciário. Realmente você precisa de um advogado para ser esse intermediário, a própria Constituição coloca isso. Mas você também tem o direito de entender sobre os seus direitos. Até porque, quando lhe é dado um direito, também lhe é dada uma obrigação, né? Opa! E é aí que entra a importância de como você abriu esse podcast hoje, Daniel. Tipo, como o direito do trabalho, por que as pessoas, os empresários, têm que se dedicar tanto à parte do direito do trabalho? Cara, ela pode acabar com a sua empresa. Pode acabar. E não adianta o empresário depois ir lá e reclamar porque a justiça do trabalho... Não é justa, ou ela privilegia só alguns, exatamente, né? A gente não sabe o que vai virar e por aí vai. Isso. Né? Então, assim, já fazendo uma primeira pontuação aqui, se você me permite. A CLT, ela existe desde a década de 40. E ela foi criada para proteger mesmo o empregado. É a natureza da CLT proteger o empregado. Nossa, que injusto com o patrão e tal. O Código de Defesa do Consumidor serve para proteger o consumidor. Entendeu? É injusto com a empresa também? Em dados momentos pode ser que seja.
né? Mas são as regras. São as regras. Precisamos definir regras, Mário, para todo mundo tenha estabilidade de dar o passo a passo. Isso. A gente pode achar muito ruim tudo isso, Mário, eu penso dessa forma. A gente pode achar horrível, por exemplo, a Justiça do Trabalho, mas ainda bem que ela existe. Isso. Mário, imagine se não existisse a Justiça do Trabalho. Imagina se você não tivesse capacidade de contratar alguém para fazer um serviço pela sua empresa. Nossa! E o Brasil é um dos poucos países que tem uma justiça dedicada ao trabalho. É mesmo? Não sabia disso, Mário. Poucos países. E a gente vê que como funciona. Como que você vê isso? Eu acho ótimo, porque quando um juiz é um juiz especialista no que ele está lidando, ele não é generalista, para o ouvinte também poder entender um pouco como funciona a justiça no Brasil. Ela é dividida, né, em justiça federal, onde se analisam casos contra União, né, tipo INSS, Caixa Econômica Federal, justiça comum, que é aquela justiça civil, e a penal. Na federal tem a penal também, tanto que os crimes da Lava Jato foram todos investigados via justiça federal, porque eram crimes federais. E tem a comum, que ela é estadual, né? Cada estado tem a sua justiça, e tem a Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal especializada em direito do trabalho. Então, ela também analisa casos contra a União ou contra particulares. Essa é uma especialidade dela. Se não fosse assim, a gente ia cair na mão de um juiz que não tem como, é humanamente impossível ele se desdobrar em tantas matérias, porque o juiz da área comum, do civil, por exemplo, ele tem que analisar direito tributário, direito civil, direito de família, direito de contratos, obrigações, imobiliário. Nossa! Aí você bota no colo dele o direito do trabalho. Antigamente ele tinha uma competência para julgar algumas coisas trabalhistas. Se não me engano, em 2004, veio uma mini reforma e tirou a competência residual que tinha lá do civil e jogou toda para trabalhista, o que foi muito bom. Então, assim... Até para o empregador também. Para o empregador, isso que eu ia falar. Até para o empregador. A gente está falando aqui do empregado, mas essa separação fica mais clara, né? E eu já fiz algumas audiências, né? De direito do trabalho. Eu estou há 15 anos, né? E eu tenho uma rotatividade lá em média de 15 a 20 colaboradores. São poucas ações que eu tive, foram muito menos do que uma por ano, mas teve alguns casos que eu percebia o juiz também sabendo da situação do empresário. Sim. E sabendo da situação Sim. também do empregado, né? Sim. É claro que a intenção dele não é ser tendencioso para julgar isso, mas ele sabe ali como ajustar as coisas e para todo mundo não perder, né? Então, como a matéria é muito recorrente e ele é especialista na matéria, ele tem uma noção ali de quem está exagerando num pedido, de quem está faltando com a verdade numa resposta. Normalmente, a grosso modo, o juiz do trabalho tem essa percepção, sim. Quando tem que se fazer um acordo que é melhor, porque às vezes o empregado também não ganharia nada, né, dentro da forma com que foi pedido, mas também às vezes teria direito a alguma coisa, mas não está bem claro ali. Isso. E aí, às vezes, um acordo acaba sendo melhor para todos, né? O acordo é sempre a melhor solução, Daniel. Opa, é rápido, resolve rápido, né? Para o empregado, porque ele sabe quanto e quando vai receber. E para o empregador, porque ele sabe quanto e como vai pagar. Então, as partes tiram o controle do processo que está na mão do juiz e retomam o controle do processo. Né? E o melhor acordo é aquele em que você e eu saímos insatisfeitos. O patrão porque acha que pagou um pouco a mais e o empregado porque acha que recebeu um pouco a menos. Como é que é visto isso, Mário? Me fala um pouquinho. Esse fenômeno é muito engraçado. Porque ele acontece normalmente quando tem um acordo. Quando tem um acordo. Porque se foi muito vantajoso para alguém... Alguém sai comemorando. Alguém sai comemorando é porque esse acordo ele não foi tão... Aconteceu realmente alguma coisa, exatamente. Né? Agora, faz muito sentido se ambas as partes saem meio que insatisfeitas, tipo, dei a mais, recebia menos... é porque aquele acordo ficou mais próximo do justo. Olha só. Né? E assim, muitas vezes, como você falou, o juiz ele chama a parte e fala, não, vamos tentar um acordo aqui, doutor. Ele entende a condição de hipossuficiente do empregado. Né? Mas assim, agora tem casos também que eu viro para o meu cliente e falo assim, vamos para a briga. Eu particularmente advogo muito mais para empregador do que para empregado. Eu gosto da parte patronal. Por que você acabou entrando mais para essa questão do empregador? Teve alguma questão, Mário, contigo? Ou foram amigos que você viu uma injustiça? Como é que foi isso? Não.
Bom, Como minha é que você mãe, entrou? né? Como que você entrou Pra dentro ser do advogado. na carreira? Minha mãe é advogada, trabalhista, empresarial, desde que eu nasci. Então, quando eu nasci, ela se formou em direito. E ela sempre foi para a área trabalhista. Eu cresci nos corredores de tribunal, né? Cresci no escritório da minha mãe. E eu vi muito naturalmente a minha ida para o direito. Eu tentei ser militar, não deu certo, né? E falei, vou fazer direito. Então, era uma Tu queria ser militar, Eu queria Mário? ser piloto da Força Aérea. E como Fiz é que colégio foi? militar Mas aqui. como é que foi? Tu se candidatou Não, lá? então, eu fiz o concurso do colégio militar aos 10 anos de idade. Meu pai não é militar, fiz o concurso, passei na prova, estudei no colégio militar, me preparei para a prova da FAB, da aeronáutica, e aí fui reprovado no exame médico. Eu sou míope. Mas você já sabia não disso? Sabia que Não eu era sabia, míope. descobriu lá? Descobri lá, eu falei, agora já era, não tem mais o que fazer. Vou fazer direito. Porque eu também ou era para ser piloto ou não era para ser militar. Eu queria ser militar da FAB, piloto de caça. Um dos meus grandes amigos está aí, vou mandar um abraço para ele, Eduardo. Outro avião não servia. Não, eu queria ser caçador. Olha só. E aí meu compadre aí, hoje piloto de caça, já é tenente-coronel, minha turma de colégio militar já saiu tenente-coronel há uns 2 anos. Então, não vou dizer que eu sou frustrado, mas eu sou, assim, fico com aquela pontinha do gostinho de ser piloto. Mas tudo bem, sou realizado no direito. E aí falei, vou seguir os passos da minha mãe. Então, quando eu entrei, fiz o vestibular e que saiu o resultado, minha mãe chegou, me deu os parabéns e falou assim, você não fez mais do que era o previsto. Opa. Você estudou para isso, eu paguei sua escola para isso. Bote o terno que amanhã você vai para o escritório comigo. Tu começou, então, trabalhando com a sua mãe lá no escritório. No escritório. E aí, 2 semanas que eu estava trabalhando com ela, eu não tinha nem feito matrícula no curso de Direito ainda, já estava indo para o escritório. Ela já me cobrava as coisas mais do que cobrava dos demais. Eu falei, não vai dar certo ficar com a minha mãe. Eu falei, vamos combinar o seguinte, deixa eu tirar minhas férias e aí eu vou procurar outro lugar para fazer estágio. Então, eu me desvencilhei da minha mãe ali na minha formação, porque minha mãe é muito geniosa, muito dura, é uma mãe que sempre cobrou muito. Só que estava no meu DNA o direito do trabalho, cara. Olha só. E acabei encerrando a minha fase acadêmica num escritório de um ex-magistrado do trabalho, que é muito amigo da minha mãe também. E a minha orientadora dentro desse escritório foi uma advogada que foi orientada pela minha mãe. Então, foi assim, um ciclo bacana de reconhecimento dessa advogada, e foi muito carinhosa comigo, devolveu todo o zelo que minha mãe teve com ela. Cara, e a matéria é apaixonante. E esse escritório também fazia muito patronal. Minha mãe sempre fez o patronal. E como ela era dona do escritório, eu via as dores da minha mãe como empresária, as dificuldades, né, do cotidiano do empresário. Você sabe. Uhum. Assim, o empresário, ele normalmente já começa o mês devendo. Deve aluguel, deve folha. Já pensa na despesa do mês todo ali. Ele tem que cumprir com aquele compromisso e torcer ali para sobrar o lucro da empresa. E aí, depois de alguns anos, quando eu me juntei à minha mãe, porque como você falou também, eu sempre advoguei, mas eu tive algumas passagens no setor público. Eu cheguei a ser subsecretário aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Mas você foi convidado, Mário? Convidado. Foi convidado. Você não cargo prestou, técnico. Você não prestou concurso? Não, os meus cargos na minha passagem pública, eu fui advogado da TCB, que é a Transporte Coletivo de Brasília, empresa de ônibus pública aqui. Depois eu fui assessor jurídico legislativo na Secretaria de Fazenda. E aí isso me capacitou para ser o subsecretário ordenador de despesas no Desenvolvimento Econômico e Turismo na época. Era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Distrito Federal. Gostava de lá, Mário? Você gostava? Eu gostava por ver o outro lado, a dificuldade do setor público, tentando... Também tem a dificuldade do setor público. Tem muitas travas, Daniel. A gente reclama aqui do governo, mas é porque são tantas leis e tantas travas. E eu, na qualidade de ordenador de despesa, então eu tinha ali praticamente como uma espada apontada para mim. Se eu saísse fora da linha, Tribunal de Contas, Controladoria, eu ia responder com o meu CPF. Putz. Então, eu fiz um trabalho tão bacana e o governo da China, na época, tinha um convênio com o GDF. Eles faziam alguns cursos para autoridades brasileiras, você submetia teu currículo, era analisado. E eu me consagrei aí um vencedor numa dessas entrevistas do governo chinês e acabei ficando 1 mês lá na China por conta do governo chinês fazendo um curso de administração econômica. Então,
Na realidade, a China foi nos mostrar como ela administra a coisa pública dela. E eu me encantei com aquele país, isso foi em 2009. Tava lá no auge, crescendo, né? Logo Horrores. após Olimpíadas, o país todo preparado, crescendo galopante, 7, 8% ao ano. Né? E eu vi muita tecnologia já naquela época. É a mistura do milenar com o que há de mais moderno. E me encantou. E aí eu voltei cheio de ideias, fiz alguns bons amigos lá nesse curso, que eu tenho contato aí até hoje. Cara, mas sempre com a minha advocacia. Sempre na advocacia, porque... Era o que você se sentia realizado, né? Eu me sinto realizado nessa busca pela justiça. Você acredita que você teve um incentivo da sua mãe para isso? Ou teve um pouco dessa influência dela por você ver o sucesso dela? Ou simplesmente foi algo além disso? Cara, eu acho que foi além. Eu vi o sucesso da minha mãe, mas eu não quero viver à sombra da minha mãe. Tanto que você não ficou lá com ela. Exatamente. Né? E aí, mas é engraçado, porque não tem como, né? Minha mãe, uma vez, ela falou assim, vamos ao tribunal, já na qualidade de acadêmico de direito, ela falou assim, meu filho, quem gosta de mim vai sempre abrir as portas para você, mas há quem não goste. E essas portas, então, serão fechadas. Saiba lidar com isso. E é o que eu venho fazendo ao longo desses 19 anos. Hoje eu estou com a minha mãe também, né? Hoje eu já carrego ali o peso maior do escritório, não é justo que ela faça carregue esse piano todo, mas eu quis ir além. Eu sou muito competitivo, Daniel. Legal. E aí era competição. Você tem a busca por resultados, Mário? Tem. É isso. Eu sou um cara... eu aprendi que não adianta a gente querer ser perfeito, que a perfeição não existe. Opa! Muito bom, hein? Muito bom. Mário, muitos empresários assistem a gente aqui no Mentoria em Negócios. Nessa trajetória que tu contou até agora, eu sei que tem muito mais trajetória por aí, mas entrando nesse início de carreira e entrando na questão pública, qual foi a sacada que você teve, a percepção ou a atitude que você teve que gerou o sucesso? Para você. Para mim, na minha concepção, Daniel, como eu ocupei cargos técnicos e depois de liderança, eu aprendi que é muito importante a gente lidar com carinho com as pessoas. Opa. Então, você tratar com carinho o teu subordinado e tratar com respeito o teu chefe é o básico para o sucesso. A gente está falando, então, de hierarquia e cuidado com as pessoas. Exato. Independente de quem seja, sempre ver a outra pessoa como uma pessoa, como um ser humano, assim Exato. como você. Que tem problemas, tem dificuldades também, né? E saber respeitar as diferenças. Então, o bacana que eu aprendi muito foi a descentralizar. Dar a cada um a sua responsabilidade dentro da competência para a qual você foi contratado. Então, eu não posso cobrar de uma pessoa, por exemplo, que está lá no chão de fábrica, que ela saiba fazer um relatório que é competência de um gerente. E assim eu procuro levar desde do meu começo da vida profissional, tanto no privado como no público. Como eu vim da iniciativa privada para o público, o cargo era comissionado, a gente tinha uma resistência, vou colocar assim, de alguns servidores concursados. Porque na cabeça deles, o comissionado ganhou aquilo de presente, sentou fácil na cadeira, vamos colocar assim. Só que, cara, tinha uma responsabilidade tão grande que eu me entregava tanto. Eu era um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair da secretaria. Opa! Tá aí outra sacada, né? Você era o primeiro a chegar e o último a sair. Ou seja, era um compromisso muito grande. Você queria que aquilo desse certo. E total. Você dedicaria o seu tempo até dar certo. E me rendeu aí mazelas na vida pessoal. Mas tudo bem. Eu me propus, eu entreguei. E eu queria ser o exemplo. Sabe liderar pelo exemplo? Uhum. Eu não queria que ninguém tivesse nada para falar mal de mim. Então, eu respeitava, exigia o respeito, que é o que está se perdendo nas relações humanas um pouco. Eu vejo essa geração nova ingressando no mercado de trabalho muito desrespeitosa. Não vendo o outro como ser humano? Não só isso, né? Porque,
Cara, respeita a história de quem abriu aquela empresa, a dor de quem abriu aquela empresa, a dificuldade. Porque tem na cabeça que o empresário é o detentor do lucro. É sim, mas ele também é o detentor do prejuízo. Então, quando eu falo, eu tenho feito algumas palestras, e aí um assunto que a gente pode entrar depois, falando sobre combate ao assédio, muito interessante, que é um assunto do momento. Daniel, eu falo sempre, empresas são feitas de pessoas, CNPJ é só um papel. Então, se eu vendo para um cliente que é uma pessoa, eu tenho um fornecedor que é uma pessoa, eu tenho um funcionário, eu tenho um chefe, todo mundo é pessoa, por que eu vou destratar pessoas? Cara, e tem dia que a gente chega chato no trabalho, com um problema em casa, ou em casa por conta de um problema no trabalho. A gente tem que aprender a olhar para dentro da gente. E faz parte da nossa reforma íntima. Todo empresário tem que ter essa reforma íntima. A gente está falando de autoconhecimento, né, Mário? Autoconhecimento. E isso faz parte de qualquer líder ou de qualquer gestor de empresa. Se ele não tiver autoconhecimento, ele não consegue lidar e dar os próximos passos. E ele tem que ser exemplo. A chefia é um cargo. A liderança é uma qualidade. Que eu digo que é uma qualidade treinável. Treinável. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo aprendeu a liderar. Né? Então, assim, minha vivência, minha experiência, minha formação de colégio militar ajudou a aprender a hierarquia, como comandar, como respeitar e ser respeitado. Minha criação em casa, também. Mas, cara, a gente tem que desenvolver isso, não dá para ficar, né, lá no passado, a gente tem que... Ir para o próximo, né? Ir para o próximo. E eu vejo hoje muito engraçado, né? Minha filha é universitária e ela trabalha numa empresa de universitários. Um cara da idade dela montou um business e contratou ela. Ela, nossa, pai, ele tem a minha idade, já tem uma empresa. Eu falei, você não sabe o que esse cara está... O que ele já passou e está passando. Exatamente, para pagar aí o teu salário. Você não tem ideia. Que ela falou assim, nossa, pai, hoje a gente não atendeu ninguém. Nossa, pai, ontem não atendemos ninguém. Nossa, eu falo, nossa, dona, não sei de onde ele está tirando dinheiro para te pagar. Mas ele está te pagando. Ele acredita e segue. Ele acredita e segue. Pensa na dor desse cara. Às vezes ele está ficando no mês com menos dinheiro do que você. Se ele estiver tendo algum lucro. Se ele estiver tendo algum lucro, exatamente. Ela pai. Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar. Esse é o jogo, né, cara? Né? A vida é assim, né? Nem sempre está ganhando. As pessoas de fora, antes dela entrar no meio empresarial, eu lembro que isso era muito comum, e eu já pensei em alguns momentos, né? Acreditava que toda empresa dava lucro. Toda empresa dava lucro. Ela estava ali, não tem como não ganhar. Aí você pegava lá o que ela cobrava, né? Multiplicava ali pelo número de clientes que comprava, fazia uma expectativa, e aí depois perguntava, como é que toma prejuízo? Como é que não dá certo? Porque você não sabe as despesas que estão ali por trás. Né? E isso, eu acredito, tá, Mário? Não adianta só ouvir, é só na prática. Só na prática. Então, e eu acho isso incrível, cara. E no meu setor tem muito isso, né? Posto de combustível tem muito isso, Mário. Né? Posto de gasolina é só dinheiro, é só lucro, olha lá. Milionário, dono do lá, petróleo. Tá vendendo milhares de litros, né? Todo dia chega um caminhão por dia, tem fila. Quando eu chego lá tem fila, cada abastecimento é R$300, é R$200, né? Como é que não dá dinheiro? Como é que não dá certo, né? E aí vem tudo isso e a gente tem que explicar, olha, você está vendo uma parte do negócio, a outra parte você não quer ver? Você está vendo o palco, o bastidor está bem bagunçado, tá sofrido lá atrás, né? É difícil. Vamos para a prática ali, e aí a pessoa, primeiro que ela não acredita, é difícil até de falar, porque a pessoa não acredita, porque ela não vive esse mundo. E se ela entrar, ela tem alguma coisa. Opa, tem alguma coisa aí que você não está revelando. Ela não confia nas pessoas. Confiança. Você falou uma coisa importante. E olha como é engraçado. Toda relação trabalhista é baseada na confiança. Né? Então, assim, eu confio que você vai ser um bom empregado e você confia que eu seria um bom patrão, que eu vou cumprir as minhas obrigações de patrão e você as suas de empregado. Agora, quando há a quebra dessa confiança, é que vem aquelas justas causas, aquelas coisas, né, para o rompimento do vínculo. E, poxa, ao longo desses 19 anos aí eu já vi muito processo, muita coisa de pessoas que foram ajudadas pelo patrão e procuraram ajuda, depois a Justiça do Trabalho meio que
numa apunhalada, vamos colocar assim. Sim. Também, né? Porque a Mas tá gratidão não seguindo a paga lei, né? verba trabalhista, exatamente. Mas está seguindo a lei. Vamos dar um exemplo aqui, Mário? Vou dar exemplo que eu já vivi, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma equipe de colaboradores que são registrados, todos fichados, CLT, e eu resolvo bonificá-los por algum tipo de atitude além do esperado. E aí eu resolvo bonificar ali aleatoriamente, através de uma conta pessoal da empresa, de que eles podem ganhar, por exemplo, de 100 a 250 reais se eles cumprirem alguns números que eu decidi. Tem uma métrica lá. Como se fosse uma métrica. E aí, de repente, eu começo a pagar aquilo e eu faço um depósito na conta de cada empregado mensalmente, sempre na mesma data. Isso aí é um prato cheio para dar problema, né, Mário? Mais ou menos. Mais ou menos? Vamos colocar assim. Que bom. Pô, um assunto interessante que você falou, porque eu peguei um caso assim recente. Antes da reforma trabalhista de 2017, isso aí podia te dar muita dor de cabeça. Mas a reforma deixou claro que bônus e gratificação não incorporam ao salário. Ah, isso mudou, mesmo Mário? que Eu que estou um pouco informado aqui. Mesmo que habitualmente. Isso é plenamente válido. É mesmo, E Mário? você pode Olha só. pôr isso no contra-cheque. Aliás, Não, mas recomendo que... botando o contra-cheque, sim. Eu estou falando fora de contra-cheque. Por exemplo, alguns pontos, né? Quando é sempre na mesma data, o mesmo mês, o mesmo valor, aí é caracterizado como se fosse um adicional de salário. Não. O próprio artigo diz que mesmo que seja habitual. Aí que tá. Vou dar um exemplo de um cliente nosso que é de um ramo que também tem muita rotatividade e, lamentavelmente, ele sofre algumas reclamações trabalhistas. E a esmagadora maioria dos juízes entendem como eu vou falar aqui. Ele define uma meta, então ele vende roupa. Ele dá um salário fixo, ele não dá comissão, é o salário fixo. Só que ele estipula uma meta e uma super meta. Bateu a meta, te dou 2% de bônus. Bateu a super meta, 3%. Sobre o faturamento bruto. Sobre o faturamento lá do que você... Não, sobre o que você vendeu. Sim, né? sobre a Aí sua a gerente ganha sobre toda a loja. E ele vai lá no contra-cheque, quando a pessoa paga, meta. Atingimento da meta, bônus. Aí artigo, se eu não me engano, é o 457. Eu posso até olhar aqui de cabeça, eu não vou lembrar. Mas é plenamente válido. Atender uma expectativa superior ao que você queria, pague no contra-cheque como bônus, mesmo que recorrente. Olha Reconheça, só, na minha época eu lembrava que antigamente dava muito problema. Se era o mesmo valor que eu me lembrava, é o mesmo valor, é constante. E era como se eu estivesse escondendo um salário real e reduzindo, pagando por fora, né? É porque tem gente daí, Daniel, que faz isso mesmo que você falou, tá? Disfarçava esse salário como bônus. E isso não pode. Aí você tá burlando a lei. Né? Tipo, vou te pagar 2.000, mas eu vou te fichar pelo salário mínimo, que é 1.200, 1.300. A reforma foi tão boa, a reforma trabalhista. Por que o empresário vai correr o risco de fazer alguma coisa se ele tem aqui, a regra do jogo está aí desde 1943. 43 aqui, que você quer. Eu te digo quando. 1º de maio de 43. Pô, tá aí. Cara, você tá sabendo jogar a regra. Pega essa regra e joga com a regra. Não se prejudica. E aí esse artigo, que veio com a reforma, tudo bem? É o 457 mesmo. Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Esse aqui é o parágrafo 4º do artigo 457. E o artigo lá em cima diz assim: compreende-se na remuneração, para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente ao empregador, como contraprestação de serviço, as gorjetas que receber. Não fala bônus. E aí ele deixa claro que, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, que não pode pagar em dinheiro, tá? Auxílio alimentação tem que ser com o cartãozinho. A não ser, a exceção é se for por convenção coletiva de trabalho. Tem uma interpretação de que a convenção não pode determinar o pagamento em dinheiro, porque a CLT veda. Dá uma vedação legal. A coletiva não pode estar acima da CLT. Não pode estar acima da CLT. Só o que a CLT não regulamenta. Alguns sindicatos fazem assim, mas eu entendo que está errado, está burlando. Olha que interessante. Tá, mas é uma... Vale alimentação, né? Vale alimentação. Vale transporte você pode dar em dinheiro, se a convenção permitir. E aí diz aqui que tudo isso, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração. Então, cara... você estipulou uma meta, o cara bateu,
dá o bônus dele. Exatamente. Agora registra tudo, deixa tudo bem claro. Tudo. Inclusive a métrica, Mário, que foi utilizada para dar aquele bonificação. De preferência. Porque aí você comprova que tinha uma regra ali. Isso, ó, vou criar aqui uma promoção para te bonificar. A regra é essa aqui do jogo. Pede pro cara da ciência. Muitas coisas a gente pode negociar com o empregado de boca, tá? Pode sim, a lei permite. Mas o que a gente fala se perde. E depois, para provar, é prejudicial. Então, procure documentar tudo que você fizer na sua empresa. E isso é uma organização administrativa que pode salvar milhares de reais, hein, Mário? Empresa sem organização vai ter problema na Justiça do Trabalho, mesmo você estando certo. Isso aí também te aprende aí na jornada. Isso é que quem paga errado ou paga sem recibo, paga 2 vezes. Paga 2, 3 vezes. E às vezes o empregado ele sabe que está errado e fica quietinho na dele. É lógico, ele vai né? jogar ele já ele vai tem jogar uma o experiência jogo. maior. Mário, muito legal. A gente acabou entrando aqui num exemplo que eu dei, né, que me veio na cabeça dentro da nossa conversa. E eu queria saber, na prática hoje, Mário, nesses últimos anos, pós-pandemia, ou se você quiser citar algum antes também da pandemia, quais são os casos mais habituais que você vê ou já sabe que aquilo dali vai ser recorrente e é um problema que às vezes é tão simples de resolver? Cita aí uns 3, pelo menos, vai. Cara, eu vou dar aqui o mais emblemático, que decisão recente da Justiça aí, PJ, contratação por PJ. Né, e o empregado requerer o vínculo. É um dos mais recorrentes hoje. Opa, esse é o assunto da semana, meu amigo. A gente está falando... Vamos lá, vê se é o mesmo assunto, Mário. A gente está falando do caso da Uber. É bem parecido. Que é muito parecido. Foi São Paulo ou Rio, né, que decidiu que ele teria que contratar todos os colaboradores, né, todos os motoristas, pagar uma multa de 1 bilhão, né, referente aos anos que não registrou, e todos eles deviam ser registrados dali para frente. Posso falar um pouquinho sobre algumas particularidades desse caso da Uber e depois eu entro falando sobre o risco da contratação por PJ? Eu acho que essa decisão não vai se sustentar no TRT, honestamente. Ela vai ser reformada. Aqui em Brasília já teve juiz que deu ganho de causa ao motorista da Uber, num caso motorista Uber. Não foi num caso coletivo como essa ação aí, que é uma ação coletiva. Olha só, então já tinha julgados. Isso foi o quê? Na formação, lá em 2016, 2017? Não, ou é uma coisa mais recente? Bem recente, bem recente. Mário, eu vou entrar, depois a gente volta nesse ponto. Vamos. Isso tem muito a ver com política? Tem a ver daí com o viés político do magistrado. Do magistrado. Eu estou falando da política do país. Não. Por causa das mudanças de presidente. Não. Isso vem interferindo ou não? Não. Esse jogo aí, não. A mudança da presidência de uma pessoa que é... Foi coincidentemente, então, essa mudança aí agora. Poderia ter saído há 2 anos tiveram casos atrás. que foram decididos durante o governo anterior, um governo de direita. Não influencia, não. Nesse caso aí, não. Tá? O que influencia mesmo é um foro íntimo do magistrado. Perfeito. Então, bora voltar agora, então. Então, não tem nada a ver com a política, né, nessa questão presidencial. Vou deixar aqui o meu jargão lá do meu, se você me permite antes, Daniel, jargão do meu podcast lá, que é o que eu falo o seguinte: o meu eu jurista não pode conversar com o meu eu político. Então, mesmo que alguém que esteja sendo julgado não me agrade enquanto pessoa ou político... É uma questão totalmente... Eu não posso interferir no meu sentimento de advogado. Então, quando eu faço uma análise, eu procuro fazer o mais isento possível. Beleza? E aí a Uber, então, ela sofreu essa condenação, mas o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, existe um remédio, uma ação chamada reclamação constitucional. E alguns casos chegam lá no Supremo através desse remédio processual. E ele já diz que não tem vínculo. Então, mas aí ele analisa um caso pontual. Mas se num caso pontual de um motorista da Uber com a Uber, ele já entendeu que não tem vínculo, provavelmente ele vai julgar os próximos assim também. Tá? E outra coisa que me chamou muita atenção é o juiz dizer que isso vale para todo o país. Uma ação civil pública, ela tem um limite de territorialidade. Você quer ver na pandemia quem sofreu com isso? Ou seja, você está me falando, Mário, que foi para chamar a atenção ali dos jornalistas e para falar, as coisas vão mudar daqui para frente. Eu acho que na minha ideia extrapolou um pouquinho aí Teve um exagero ali da função ali daquele juiz. Teve. Mas aí por questões éticas eu não posso adentrar. Perfeito.
Teve um caso semelhante em que um magistrado no Rio de Janeiro condenou a fogo de chão a churrascaria, porque na época da pandemia ele não tinha delivery de rodízio, cara. Eles botaram todo mundo para fora. Uau, que problema, hein? Os outros restaurantes se adaptaram, né? Quem tem restaurante aí sabe que se adaptou para um delivery. A fogo de chão ia fazer o quê? Não tinha como. E aí, o que eles fizeram? Demitiu e o Ministério Público mandou recontratar e aplicou uma multa de 17 milhões. Foram demitidos 400 funcionários, Brasil. E o Ministério Público lá falou, não, tem que recontratar. O juiz de primeira instância no Rio de Janeiro falou, tem que recontratar todos e a multa de 17 milhões. Só de custas processuais para recorrer, a Fogo de Chão pagou mais de 20 mil reais de custas. Esse dinheiro ela não vai ver nunca mais na vida. 20 mil reais. Então, para você ver um custo de um processo trabalhista. A segunda instância falou, não, realmente, era um direito seu demitir coletivamente, a lei permite, já que se demita coletivamente, sem anuência do sindicato. Mas na próxima, se vocês puderem participar do sindicato, a gente recomenda. Tudo bem. E não são os 400 empregados, são 100, porque a nossa base territorial, a competência do TRT aqui é Rio de Janeiro. O Ministério Público entrou na primeira região, que é a região do Rio de Janeiro. Brasília, por exemplo, é a 10ª região. Então, eu acho que esse caso da Uber, no TRT... vai falar assim, olha, não pode ser para o Brasil inteiro, porque a própria Uber vai recorrer disso. Ela já falou que vai recorrer. E 1 bilhão, que exagero, cara. Que exagero. Não, é impagável. É tipo independente do resultado dela. Tirar o player do mercado. Para que isso? É para remover, é para acabar, é liquidar mesmo. Para que isso? Não é assim que a gente corrige as coisas. A lei está aí. E a lei está aí desde 43. Tem divergências interpretativas? Eu até aceito. Tem divergências interpretativas. Mas, cara, falando agora sobre PJ ou autônomo, o que é um requisito para ser considerado empregado ou não? Posso adentrar? Bora, vamos lá. Esse é um dos casos, então, que você falou que é o número 1. Esse está acontecendo muito. É o caso número 1 que está mais acontecendo. Desde 2017, com a reforma trabalhista, que se permite a contratação como autônomo. E alguns recentes julgados do Supremo permitem a terceirização da área fim da empresa. Então, você pode contratar uma PJ para a tua área fim e a CLT diz, tudo bem, desde que você cumpra os requisitos e não burle os requisitos da lei trabalhista. Então, existem 4 requisitos, pessoal, 4, para que vocês se atentem. Para eu terceirizar a minha atividade fim. Para você terceirizar e contratar via PJ. Para você contratar, pode ser área meia ou área fim, contratando via PJ. Se naquele seu contrato, que você pode colocar um contrato a ouro para o Papa assinar para você, se tiver 4 elementos durante a relação factual, durante a relação do cotidiano, do dia a dia, aquele contrato em nada, ele só vai servir para prejudicar o empregador, e eu vou falar como que ele prejudica o empregador. Primeiro, então vamos para os requisitos do vínculo. Pessoalidade. Eu vou lá e te contrato, Daniel. Não pode ser outra pessoa prestar serviço no seu lugar. Não pode ser nenhum amigo seu. Só serve se for o Daniel. Está caracterizado um requisito. Vínculo. Isso gera vínculo. Tem que estar os 4 ao mesmo tempo para gerar vínculo. Então, já tem, pessoalidade é 1. Habitualidade. O TST já disse que a habitualidade ela tem que acontecer 3 vezes ou mais na semana da prestação de serviços. Então, se você presta... Lembra que a faxineira ia para a casa das pessoas 2, 3? Né? Então, o que gera... O TST falou, 3 vezes ou mais gera vínculo. Considera a habitualidade. Habitualidade acima de 3 vezes durante a 3 semana. ou mais, isso. 3 ou mais. A semana. Ou seja, se eu tiver a mesma diarista duas vezes, segunda e quarta não gera vínculo. Não gera vínculo. E se eu pegar 2 diaristas, Mário, uma que vai segunda e quarta e outra terça e quinta? Não tem problema nenhum. Porque não é a mesma. A relação é individual. Perfeito. É por questão da pessoalidade, vai para o item 1. Isso, aí, Perfeito. Outro, onerosidade. Então, aquele contrato ele não pode ser um serviço gratuito, um favor. Se você está trabalhando, você recebe uma contraprestação, seja em dinheiro, em moradia, em qualquer coisa. Foi oneroso? É um requisito vínculo. E a tal da subordinação. Significa que você está afeto às ordens de alguém, ao controle de alguém, à fiscalização de alguém. Se tiver esses 4 elementos, mesmo que você tenha um contrato de PJ,
esse contrato não vai servir, não vai tirar o vínculo. O juiz do trabalho reconhece o vínculo. E aí aquele salário que você pagar no contrato, que salário só quem tem é empregado, esse termo a gente usa para empregado. Então, a remuneração que estava lá passa a ser considerada salário e a pessoa sofre o risco de que, quando você contrata um PJ, você vira para ele e fala assim, olha, para você trabalhar para mim como PJ, eu te pago R$3.000. Como empregado, 1.500, porque eu tenho encargos, então, você quer ser PJ? Eu, cara, quero. Beleza, aí ele vai lá, trabalha contratado de PJ, mas de fato ele era um empregado. Quando ele vai reclamar na Justiça do Trabalho, ele vai dizer que o salário dele era 1.500 ou 3.000? 3.000. Então, a tua condenação, em vez de ser em cima dos 1.500 que você inicialmente ofertou, vai ser em cima de 3.000. Aí Que gera é o valor encargos, real. que é o valor que ele recebia. Bora trabalhar com exemplo sobre isso, Mário? Bora. Vou pegar o meu mercado, porque o meu mercado todo mundo que tem um carro conhece. E aí fica mais fácil, Bora. tá bom? Então vamos lá. Eu tenho um posto de combustível e eu resolvo terceirizar então os frentistas, aquele que abastece os veículos. Se eu contratar uma empresa terceirizada, não especificando quem tem que ser a pessoa que tem que operar, mas eu estabeleço os horários que ela tem que prestar o serviço, isso é permitido, então. Permitido, sim. Perfeito. Então, pode ser, eu posso terceirizar o serviço fim Pode. de um posto de combustível para abastecer. Pode. Tá? O difícil vai ser conseguir uma empresa que tem interesse, Exatamente, porque ela O tem que risco ter vai cair sobre ela. O risco recai sobre ela, porque é ela quem vai determinar que o cara cumpra horário, que o cara vai... E você vai ser chamado ali, vão tentar te responsabilizar subsidiariamente. Mas... como é permitida a terceirização, se você cumpriu as regras, fiscalizou o contrato, a empresa estava pagando direitinho o FGTS dos empregados e tal, dificilmente você vai sobrar alguma coisa para você. Agora, imagine que essa empresa não pagasse, por exemplo, os encargos trabalhistas. Vai sobrar para mim do Vai mesmo sobrar, jeito. vai. Porque daí... é da minha responsabilidade cobrar dela esses encargos pagos e tudo ok, é isso? Exatamente. E aí tem dois termos em latim que a gente usa para essas situações. Erro em eligendo e erro em vigilando. O erro em eligendo é porque você escolheu uma empresa que não era idônea, porque não cumpria as coisas trabalhistas. E erro em vigilando é porque você falhou na fiscalização dessa empresa. E faz muito sentido, Mari. Imagina eu pegar um laranja, criar uma empresa, fechar um contrato com esse laranja. Exatamente. Né? E eu embolsar como empresa todo esse direito trabalhista. Exatamente. Né? Aí isso gera para você enriquecimento ilícito, enriquecimento sem causa. Seria fácil dar um golpe nesse mercado. Muito, né? muito. Qualquer empresário. Tem um ramo que é recorrente acontecer alguns problemas assim, que é terceirização de mão de obra para prestador de serviço de limpeza, vigilância. Limpeza, eu acho que é o caso mais clássico, né? De terceirização, né? Muito. Eles, inclusive, deram muito tombo em condomínios e no próprio governo. Como assim, Mário? O cara não recolhia os encargos, perdia o contrato na licitação, na renovação, não pagava as verbas rescisórias, sumia. Isso passava 5 anos. E dava o tombo. Aí o governo era responsabilizado a pagar aquelas verbas. Sim. Isso aí está travado lá no Supremo, porque o Supremo entende que o governo não tem que pagar se ele fiscalizou corretamente. Opa. Se houve falha na fiscalização do contrato, aí é responsabilidade do governo. Inclusive, eu tenho alguns casos lá no escritório de parentes que sofreram essas mazelas aí, foram demitidos e não receberam. Olha aí, o primeiro caso, então, autônomos e terceirização de serviços, né? Exatamente. Qual seria o segundo caso mais comum, Mário? Muito pedido de dano moral. Dano moral, muito comum, né? Muito comum. E aí as pessoas confundem dano moral com assédio moral. Opa, vamos explicar isso aí um pouquinho. No trabalhista eu também tenho dúvida, Mário. Eu sei que no civil, por exemplo, se eu tive algum prejuízo ou eu senti que a empresa teve algum tipo de vantagem com relação a algo que ela não cumpriu, eu tenho um direito a um dano moral, que, se eu não me engano, seria um direito entre R$2 a R$5.000 em média. Pode ir, né? até mais. Não, mas a média, né? Depende do teu dano moral. O dano moral Depende ele é do dano medido. que foi gerado. O dano moral ele é medido pela capacidade do agente causador do dano e pela capacidade também do agente que sofreu o dano. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma companhia aérea que ganha milhões, bilhões. Ela causa um dano para um CEO de uma montadora de veículos, por exemplo. Ele foi viajar, perdeu um compromisso e ele deixou de assinar um contrato milionário, porque ele perdeu aquele voo. E aí? É um milionário, uma empresa milionária com um cara que tem uma responsabilidade milionária.
Aquele dano moral não vai ser um dano moral de R$2.000. Sim, é diferente, a relação é diferente. E o dano moral ele tem que ser suficiente para que a empresa não repita. Vou te dar um exemplo de dano moral aqui que não serve para nada. Companhia telefônica. Você acha que condenação de R$2.000, R$3.000 para essas companhias telefônicas faz com que elas deixem de desrespeitar o consumidor? Ela vai contabilizar e falar assim, ainda valeu a pena, porque eu vendi muito mais do que isso. Meu lucro foi 500 vezes mais. Aí sim, é um caso em que a justiça tinha que pesar a mão. Então toma uma condenação de 10 milhões, de 5 milhões, de 20 milhões. Aí ela, vai começar a mexer no meu lucro. Opa, aqui afetou. Agora vamos cortar isso rápido. Vamos cortar isso rápido. Vamos resolver isso rápido. Entendeu? Já faz acordo aí, porque o negócio vai ficar ruim. E aí no trabalhista as pessoas estão com a mania de achar que tudo é dano moral. Ah, meu chefe me cobrou alguma coisa, ou ele foi mais firme comigo, dano moral ou assédio moral. E o que é? Cara, é isso. Esse é eu que está no auge, né? Você acredita, a gente vai entrar exatamente para você explicar isso, Mário, mas você acredita que é por causa da entrada da nova geração que isso está se tornando mais popular, ou está se debatendo mais, ou é por realmente as pessoas terem mais consciência? Porque sempre existiu. Quando eu fui ouvir um pouco sobre o que é assédio moral, que você vai explicar agora pra gente, a gente percebeu que isso aí sempre existiu nos anos 80 ou 90. Sim, aquela cobrança que... É o que eu falo nas palestras. O bullying de antigamente, porque hoje tem nome, é bullying. Antigamente era a zoação, a piada, a brincadeira. Era aceitável? Era. A geração da gente aceitou isso. A nova geração realmente não aceita. E aí a gente passa por um pressuposto que é: as relações humanas precisam evoluir, sim. Então, antigamente a gente chamava as pessoas por um tom pejorativo pela cor da pele ou pela opção sexual, e hoje isso não é mais aceitável. Que bom, porque senão a gente ainda viveria na época das cavernas, Idade Média. As relações humanas elas precisam ser inclusivas. Eu digo que eu sou contra mimimi também, mas a gente tem que respeitar. Então, assim, essa geração trouxe essa discussão, que sempre existiu, só que não é mais aceito. É isso. Com a mudança legislativa, isso não é mais aceito. Não é mais aceito. Então, e aí há um conflito, realmente, de gerações. Que aí o direito tem que estar atento, a sociologia tem que sabe explicar isso muito bem, né? Mas há esse conflito. Então, ou eu, como um chefe da geração millennial, né? A gente da década de 80 até 81 é millennial, né? E geração Z, essa de 97 em diante, a gente tem que saber lidar com essa geração aí que teve tudo na mão, que não sabe ouvir não, mas respeitá-los. E eles têm que nos respeitar também. Então, o assédio, ele entra numa figura hoje que é o seguinte: quando visa humilhar alguém. É uma atitude repetida, tem que haver repetição, ela tem que ter continuidade, que visa humilhar, sobrepujar, desqualificar alguém. Isso é muito legal, Mário, porque tá tudo bem errar uma vez ou outra, desde que não se repita, né? Exatamente. Ou seja, se eu errei por um acaso com algum colaborador meu, isso não significa que eu tenho que indenizá-lo porque o Daniel errou, porque todo mundo está sujeito ao erro. Exato. Agora, se eu uso daquela atitude que o Daniel usou e ele não vê como errada e repete aquilo constantemente, exatamente, e começa, às vezes, até ver algum tipo de benefício com isso ou com humilhação, aí isso aí já mudou o jogo. Aí já mudou o tom da conversa. Então, isso caracteriza o assédio. O dano moral é uma coisa pontual, é um fato pontual. Então, já caberia nesse caso, porque aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez, pode ter gerado um dano moral. É o assédio que ele não... é continuado. O assédio moral, ele é continuado. Perfeito. Tá? Porque o assédio sexual, ele só acontece uma vez também, porque é crime. Então, o crime, você não mata 10 pessoas... só da questão trabalhista. Exatamente. O trabalhista, e aí tem todos os desdobramentos. Então, como é crime, uma vez caracteriza. Tá? As pessoas também têm um pensamento de um senso comum, Daniel, que só existe assédio do chefe para o empregado. Que era o mais comum, né, antigamente. Que era o mais comum que se via. Mas hoje se discute muito e acontece muito... do empregado assediar o chefe. Como que é isso, Mário? Dá um exemplo aí. Cara, vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você contrate um gerente novo lá no teu posto. O gerente anterior quis sair, você entendeu que deveria demiti-lo,
E aí a equipe de frentistas passa a boicotar esse novo gerente. Porque eles queriam que um deles ascendesse a gerência. E não foi o que aconteceu. Pegaram um de fora. Exatamente. E aí passam a boicotar, dar informação errada, prejudicar o cara no trabalho. Isso é considerado assédio. Então, o assédio, quando é do chefe para o empregado, é o vertical descendente. Quando é do empregado para o chefe, é vertical ascendente. E pode haver assédio entre colaterais. E olha que interessante, Mário, como tem muitos empresários que escutam a gente. Cara, se isso acontecer na sua empresa, Mário, né, na empresa de quem está nos ouvindo, a primeira coisa que eu poderia falar é que a cultura da tua empresa já está destruída há muito tempo, né? Porque, na prática, a pessoa que já boicota alguém na empresa, ela não está vendo a empresa como um todo, ela não está vendo a empresa como eu trabalho para ela, né? E ela traz camisa, várias, né? Não está vestindo a camisa, ou não está trazendo benefício ou para mim ou para outros, né? E uma coisa que eu repito muito lá na empresa é que, cara, independente se eu estiver lá ou não, a empresa ela tem que continuar. Exatamente. Ela tem o objetivo de continuidade. A empresa não pode ser o chefe. Exato. Tá? A empresa ela é um organismo vivo nem de o pessoas. Seu criador, nem o seu criador. A empresa é um organismo vivo. Ela, tanto que a gente chama de pessoa. É uma pessoa jurídica. Né? E ela tem que continuar viva. Tem que continuar. Independente de quem está gerindo ou de quem está gerenciando, ou se nem tiver tendo um gerente, né, o colaborador, pensando na empresa e na existência dessa empresa, ele tem que dar o seu melhor. E aí, cara, o que assusta é que muitas pessoas confundem assédio com problemas relacionais. Então, você não é obrigado a fazer amizade lá no ambiente de trabalho. Você é obrigado a quê? Prestar teu serviço e o patrão é obrigado a pagar o salário. E respeitar, ambiente respeitoso. Tem pessoas que o santo não bate, que não se dão. E aí, às vezes, tem um tratamento, às vezes, um pouco não, assim, não é tão polido, né? Às vezes mais seco, mas não desrespeitoso. Então, a doutrina e a jurisprudência... É engraçado quando a gente fala doutrina e jurisprudência. O que é jurisprudência e doutrina, né? Também fazendo um parêntese. Doutrina é aquilo que os escritores de direito falam o que é o direito, como a gente interpreta uma lei. E jurisprudência são as decisões que os tribunais dão. E isso se forma uma jurisprudência. E aí a jurisprudência já diz, olha, realmente, problema relacional não pode ser confundido com assédio. Então, não tem por que eu condenar aquela empresa por assédio, em virtude de ter ficado comprovado no processo que o que houve foi um problema de relacionamento entre dois empregados. Entre um gestor e um empregado, ou entre dois colaterais, enfim. A gente tem que ficar atento a isso, exatamente por conta do mimimi, de achar, mas ele não gostava de mim, posso não gostar de você, mas se eu sou um patrão justo. Você me perguntou uma coisa no começo do direito, por que o direito patronal, por que o trabalhista, por que a minha mãe e tal. E outra lição que eu aprendi com a minha mãe, eu vou pôr na mesa. O bom patrão não é o patrão que passa a mão na cabeça do empregado. É o patrão que cumpre a lei e é justo. Cumpra a lei que você estará sendo justo. É teu amigo, seja lá o que for, cumpra a lei. É teu sócio, cara, qualquer relação de pessoas que dependa de trabalho, seja justo. Com você também, patrão. Você não vai dar... Não, vou dar um exemplo que, cara, aconteceu muito na pandemia, dissolução de sociedade. E sabe, a maioria das sociedades que se dissolveram, uma pessoa investiu capital e trabalho, a outra só investiu trabalho. E aí, no final das contas, aquela que só investiu trabalho queria igualar aquela que botou tudo que tinha no negócio para montar. Então, uma lição que eu aprendi na pandemia: não dê sociedade para quem não botar dinheiro. Não pode pôr dinheiro agora? Você quer ser meu gerente? Você vai ser meu empregado. Mas meu sócio você vai ser quando você tiver condições de igualar o que eu botei de dinheiro aqui. Porque daí você iguala o jogo. Você quer ser bom com as pessoas, e eu vi muita gente também tomar a punhalada nas costas. Não seja esse tipo de pessoa, não seja esse tipo de empresário. O empresário ele tem que pensar no lucro, sim, a empresa visa lucro. Empresa que não tem lucro, fecha. Então, esse parênteses aí é muito importante. E para o patrão também. O empregado não cumpriu horário, desconta. Faltou... Fazer o que tem que ser feito, né? Cara, tá lá a CLT, é para um e para o outro. Não tenha medo de aplicar a lei. Não tenha medo de aplicar a lei.
teve uma denúncia de assédio, como que a gente investiga uma denúncia de assédio? Pegar um caso prático que eu trouxe para a palestra, que é aqui de Tocantins, que é a mesma região do nosso TRT aqui. Uma empresa, não vou citar o nome aqui, ela demitiu por justa causa um gestor que foi acusado por uma funcionária de tentativa de estupro. Imediatamente a empresa demitiu esse cara, por quê? Com medo do processo. Uhum. O processo foi julgado em primeira instância por uma juíza. Primeira instância era uma juíza. E a juíza entendeu que não poderia ter sido aplicada aquela justa causa, porque não ficou comprovado e não deram direito de defesa para o acusado. A empresa recorreu e falou, não, mas eu agi no cumprimento do dever legal, ele descumpriu uma regra, está bem provado, eu não tinha o que fazer, eu tinha que demiti-lo. Aí sim, o tribunal de segunda instância falou, não, tudo bem, o que ele fez tem provas tão cabais que a empresa, apesar de não ter dado ampla defesa contraditória, agiu certo em dar a justa causa. Então, o que eu falo para que as empresas, quando têm uma denúncia sobre assédio? Primeiro, criem um canal de denúncia anônima de assédio, um formulário onde a pessoa possa dizer que está sendo assediada sem dizer quem é a vítima, para dizer quem é o algoz. Você está me falando, Mário, deixa eu ver se eu entendi. Você está me falando que isso já é uma forma preventiva, né? Preventiva. Você está falando para o empresário ele disponibilizar alguma ficha para ter a iniciativa de denúncia. Livre denúncia internamente. Por exemplo, eu posso chegar lá na minha empresa hoje, reunir os 20 colaboradores e falar, pessoal, não sei se esse fato acontece aqui ou não, mas eu queria disponibilizar para vocês aqui uma ficha para vocês escreverem o que quiser e eu posso citar um exemplo, por exemplo, de um assédio, é isso? Isso, exatamente. Isso aí já vai prevenir a empresa mostrando que ela fez algo. Exatamente. Então, ela criou um canal de denúncia, uma ficha, né? Um canal, seja lá o que for, um telefone, alguma coisa assim. E aí, se aquela pessoa foi acusada de assédio, você ou tira ela daquele setor, se for possível, ou afasta ela das atividades, mas não tire o salário. Não tire o salário. Porque até então é uma denúncia, não é nada comprovado. Certo. Ela não poderia ser punida eliminando o salário dela. Exatamente. Ela seria punida de alguma forma. Ela estaria sendo punida. Então, assim, só a palavra da vítima basta? Não. Porque tem gente que faz de maldade, denuncia a pessoa porque tem um problema relacional. E aí quer prejudicar o outro. Então, tem que haver, mesmo dentro da empresa, ampla defesa do contraditório. Abra o canal, oportunize para aquele funcionário que foi acusado, que ele faça uma defesa. Mas nesse caso, Mário, chamaria a polícia, envolveria a polícia nisso? Não. Como é que faria? Você chamaria? Não. O ideal seria chamar alguém já do direito do trabalho. Tratando de assédio, bem complexo assédio moral, não há por que chamar a polícia. Se for assédio sexual, aí você pede que a vítima procure a autoridade policial. Perfeito. Não a empresa. A empresa não pode fazer nada, só pode orientar. Oriente que ela, porque é o seguinte, existe um crime chamado denunciação caluniosa. Se aquela vítima está dizendo que foi vítima e ao final ficar apurado que é uma falsa denúncia, se a empresa participar disso, ela participou de um crime. Nossa. Então, a empresa vai apurar a conduta trabalhista. A conduta penal é apurada pela autoridade policial, a autoridade competente. Né? Você criou seu canal de denúncia, cria um mecanismo de um tribunal interno. Você pode terceirizar através de um escritório de advocacia, por exemplo. Para tentar clarear o que aconteceu e da forma que aconteceu, para que aquilo dali não volte a acontecer. Já fazendo como se fosse um julgamento interno, né, com direito à defesa, já vai eliminar esse problema da empresa. Porque todo mundo já vai ficar ali sabendo que a empresa não aceita aquele tipo de atitude. O que eu falo a empresa vai saber, né, os colaboradores vão saber que há uma cultura de investigação. Mas o que acontece no processo tem que correr em sigilo dentro do RH ou dentro da empresa terceirizada. Não pode ser expor, não posso chamar Você não lá, pode expor o empregado. Fazer uma reunião lá e falar, tá acontecendo isso aqui, gente. Vamos falar sobre isso. Não, você pode fazer geral. Você não pode dizer do caso concreto. Ser específico, com o que está acontecendo e com quem. Isso. Então, quando você cria esses mecanismos, já demonstra que você é uma empresa responsável. A lei mudou ano passado, né? E empresas que têm CIPA, hoje são obrigadas a promover campanhas de combate ao assédio. Opa, olha só que interessante, mas não sabia disso. Né? Então, faz parte da relação de trabalho
dentro da empresa que tem acima de 20 colaboradores. 20 colaboradores. Tem a CIPA, é obrigada a fomentar o combate ao assédio. E a CIPA passou a se chamar Comissão Interna de Combate, de Prevenção de Acidentes e Assédio. E essa lei foi criada, lamentavelmente, porque a gente tem números gritantes no Brasil de assédio a mulheres. E assim, eu carrego essa bandeira porque os caras realmente sabiam que 47% das mulheres ano passado foram assediadas. Nossa. 47%. É muito alto. 97% das mulheres não denunciam por medo ou vergonha. Uhum. Pô, você tem mulher, eu tenho filha, eu tenho irmã. Aí você pensa assim, cara, como é que isso acontece? E acontece muito. Só acontece com os outros, né? Aqui comigo não. E, na verdade, mal sabe o que é. Dá alguns exemplos, Mário. Dá alguns exemplos dos mais comuns, né? Dos assédios mais comuns que às vezes a gente nem sabe o que é. Assédio. 47% é quase metade da população. Aí entra muito o assédio sexual. São aquelas cantadas indesejadas. 47% de assédio sexual. Sexual, tá. São cantadas indesejadas, por exemplo, no isso transporte coletivo. Ônibus, transporte coletivo. Isso é muito comentado, né? Ônibus, metrô. Filas. Na empresa, existem 2 tipos de assédio que podem acontecer. O quid pro quo, que é aquele... Você cede a minha chantagem sexual e eu te dou algo em troca, eu aumento o teu salário. Isso ainda existe, Mário? Cara, eu tenho um caso que eu cito de exemplo na minha palestra. Uma empresa num shopping no Rio de Janeiro contratou uma consultoria de RH para fazer análise de currículo para contratação de vendedor. E aí o cara que estava fazendo a análise dos currículos, ao receber os currículos no WhatsApp, ele pediu um nudes para uma menina. Aí ele falou assim, eu só encaminho o currículo de quem me manda nudes. Que isso, mano. No WhatsApp. Aí a menina deu o print, cara. Que isso. Cara. E aí ela ganhou o processo de assédio contra a empresa. A empresa respondeu por erro em eligendo. Cara, que loucura. Nem imaginaria que isso era possível. Né? Porque quando fala do assédio sexual, o que me vem na mente é anos 80, 90, que falavam, né? Ou brincavam, tem que fazer o teste do sofá para conseguir esse cargo. Né? Ou vai ter que fazer um favorzinho, isso e aquilo. Você quer ver um ambiente que é muito propício a ter assédio sexual? É ambiente de veículo, concessionária. É mesmo? Porque, cara, o próprio cliente assedia a vendedora. Olha só. O cara está comprando um carro e aí alto valor. Ele percebe que a vendedora tem um compromisso de bater metas. E aí ele, às vezes, vê uma vendedora bonita, com uma roupa um pouco mais justa, alguma coisa assim, ele fala... E ela, simpática para vender, é uma técnica de venda. O cara acha assim, tá me dando mole. E parte para cima da vendedora. E aí, eu vou comprar o carro, você vem comigo? Como é que é? Essas piadas de cunho sexual configuram assédio. Que loucura, mano. Banco, né? Banco, gerentes. Muito pressão, né? A gerência, qualquer coisa. Clientes, né? Que às vezes tem um perfil financeiro mais alto. Aí as pessoas acham que por ter dinheiro podem comprar as outras, né? Aí é o perfil do assediador com dinheiro, que ele acha que o dinheiro dele compra tudo. Então, você deu um bom exemplo. Lamentável, mas acontece. Agora, tudo isso surgiu, a gente está falando de uma questão mais cultural. Você acredita, Mário, que tudo isso surgiu e se manteve porque antigamente as mulheres aceitavam isso e isso veio vindo como uma cultura mesmo brasileira? Não é que, as mulheres, não é que elas aceitavam, eu acho que a sociedade era machista. Então a sociedade fazia panos quentes nisso daí. Eu acho que as mulheres nunca aceitaram isso de fato. Olha só, na verdade nunca pôde, elas nunca queriam se envolver com isso. Exatamente. Mas elas viam como normal. Elas não, se a gente parar para pensar, mulheres não tinham tanta representatividade nos órgãos legislativos. Hoje elas têm voz. Pouca, mas tem. Tem mais do que tinha na década de 80 e 90. Né? Então, foi através desse grito que essa lei que foi alterada, que eu falei da CIPA, inclusive, ela criou o programa Emprega Mais Mulheres. Foi uma lei federal para fomentar o ingresso da mulher no mercado de trabalho e a permanência dela após a maternidade. E a lei dedicou um capítulo inteiro ao combate ao assédio. Ou seja, o executivo, ao mandar a lei para o Congresso,
teve o cuidado de se preocupar desde a amamentação até o ambiente ser saudável para que a mulher continue trabalhando. E essa lei teve uma vacácio. Vacácio é quando a lei é sancionada pelo presidente e ela passa a ter vigor no ordenamento, passa a ter efeito. De 6 meses para as empresas se adaptarem. Quando eu montei a minha palestra e comecei a anunciar para as empresas, olha, eu estou com uma palestra aqui sobre assédio, a maioria não sabia que era obrigatório fomentar o combate ao assédio. Sim, sim. É porque nem toda informação que se solta, né? Todo mundo fica sabendo. E o problema, Daniel, é que a gente entrou numa guerra de narrativas por conta de eleição e política, que coisas que são importantes, não foram. A mídia não veicula. Entendeu? Então, é um trabalho de formiguinha que eu estou fazendo, falando sobre assédio. Fala um pouquinho dessa palestra, Mário. Você cede a tua palestra gratuitamente, é isso, para as empresas de Brasília? Fala um pouquinho mais. Não, no começo eu até fiz ali, gratuito e tal, mas hoje eu tenho um custo da palestra, né? Depende se eu tenho que me deslocar ou não. Então, eu já dei essa palestra em Salvador, Cuiabá... Porto Velho, Goiânia e online já para algumas empresas. Então ela tem um custo, uma palestra de duração de mais ou menos 1 hora de palestra e eu abro para perguntas. E aí você vai falar assim, mas e o público-alvo? Gestores e colaboradores. Por quê? Eu tenho que fazer a cadeia como um todo entender o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual. Falo de alguns casos práticos. E aí, mas, poxa, você tinha que falar só para o chefe? Não, todo mundo na empresa tem que ter essa cultura. E aí, quando eu percebo que na plateia alguém começa a fazer pergunta direcionada no sentido assim, tá... Isso acontece aqui. Isso acontece nas palavras. Normalmente as perguntas já mostram o ambiente. São direcionadas, já mostram o ambiente. Eu, muito educadamente, respondo de maneira genérica e falo que daí as pessoas têm que resolver com uma consulta que não vai ser comigo, nem com o meu escritório, porque se uma empresa me contrata, eu, por ética, eu não vou direcionar gerar ali, criar coisa, o mal-estar dentro da empresa, né? Mas é impressionante. Eu já fiz essa palestra para mais de 2.000 pessoas. E agora vem uma super pergunta, Mário. Essa tua palestra vale para essa empresa que tem mais de 20 colaboradores como uma atitude? Vale, conta como uma atitude de educação de combate ao assédio. Ou seja, você está trazendo uma solução para a empresa que ela nem sabia que tinha que ter, né? E mesmo empresas que têm menos de 20 colaboradores podem se juntar ou quiser que eu leve para uma reunião com 4, 5 pessoas, eu dou a mesma palestra. E aí você dá uma certificação de que foi feito naquela data com X pessoas. X pessoas, a palestra. Ou seja, mostra o interesse da empresa também em combater, né? Exato. Senão ela não levaria. Tem empresa que eu já fiz 2 vezes. Nossa, deve ter muita empresa, hein, Mário, precisando dessas informações, Tem, hein? cara, tem. É tenebroso aí. É muita Uma coisa que as experiências, né, da vida aí de 19 anos que eu falo. As pessoas falavam antigamente, o salário de homem e mulher, né, tem que ter igualdade. Cara, a CLT sempre tratou essa igualdade. Teve uma alteração legislativa agora, foi assim, teatro, jogou para a plateia, porque a CLT sempre previu isso. Então, assim, que eu falo... A gente tem que cuidar das mulheres? Mas a gente tem que veicular a verdade. Ao longo dos meus 19 anos, eu nunca vi, em virtude de sexo, gênero, né? Alguém receber menos porque era mulher do que o homem. O que eu via era, realmente, antes de algumas normas, mulher interromper a sua carreira e a sua progressão funcional e, com isso, não galgar bons salários. Isso aí eu via muito, porque ela veio a tal da maternidade, cara. E pesa muito para a mulher, né? Sim. Muito mais que para o homem, realmente. Agora, dizer que eu vi ao longo desses anos mulher ganhando menos porque era mulher na mesma função, te confesso que eu não vi. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu estou com um caso assim no escritório de um cliente nosso que foi acusado disso, mas quando eu peguei na prática, eu olhei assim e falei, não tem como, não é. Não. A pessoa tinha um cargo diferente e quer ganhar o mesmo cargo do homem. São funções diferentes. Então não há que se falar. São funções diferentes e às vezes até capacidade. Ela não tem as mesmas habilidades que a outra pessoa tem. Exatamente. Isso aí tem que ser levado em consideração. Né? Exatamente. Então, cara, a questão do assédio está fervilhando. Lamentavelmente, quando eu pego o material para atualizar a minha palestra, porque eu já falo sobre assédio há mais de 15 anos, que eu dou a palestra sobre assédio, porque eu criei uma liga esportiva em Brasília, e a formação do professor nessa liga passava por tinha que ter uma aula sobre assédio.
que é luta, né? Tem muito contato corporal, então a gente fomentava isso na nossa atividade. Não para de aparecer matéria jornalística, matéria na imprensa sobre assédio. E são muitos e muitos casos. Muitos e muitos casos. Muitos casos também de falsas denúncias. E aí, lamentavelmente, quando eu falo que a palavra da vítima não cabe, só porque a gente precisa respeitar o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. É triste, é melhor um culpado solto do que um inocente preso. Né? Não tem esse jargão aí no direito penal? Então, assim, eu entendo a vítima, eu conheço vítimas, né? E me compadeço de dores de vítimas de assédio. Por isso que eu trago essa palestra, para orientar mesmo. Mas a gente não pode deixar só a palavra de uma pessoa também. Eu entendo que essa pessoa pode ter tido a vida destruída, sabe, Daniel? Sim. O assédio moral gera também indenização civil. Gera indenização, e se ele acontecer no ambiente de trabalho, essa indenização civil acontece no processo trabalhista. Ah, é no trabalhista. Trabalhista. Mas fora da área trabalhista também geraria, Mário? Assédio, lógico. É um assédio moral que aconteça na escola, entre dois acadêmicos, dois estudantes. Um pode processar o outro, aí vai para a esfera civil. Civil. Né? Mas se e aí decorrente da relação... de acordo com o caso, o valor vai variar de acordo também com o prejuízo do caso. E, cara, no ambiente de trabalho, sabe o que leva muitas vezes ao assédio moral? A causa primária do assédio moral? Se você acertar, eu te dou uma balinha. Não tenho nem ideia, mano. Inveja. Olha só, cara. A pessoa passa a ter inveja de outrem porque ela galgou algo ou porque ela pode ascender a algo, né? Conseguir alguma coisa na carreira que o assediador entende que não vai conseguir nunca e por simples inveja passa a assediar aquela pessoa. É como... É um trabalho emocional da pessoa, né? Já que eu não consigo isso, eu faço isso. Eu vou minar ali, eu vou humilhar ali, eu vou... Para ela entrar no mesmo nível que eu, né? Exatamente, né? Para tentar, né? Porque, na realidade, a vítima... Não acontece, né? A vítima não vai entrar... Mas a pessoa que está envolvida, ela pode entrar em sofrimento constante. A pessoa que está envolvida... Quando a empresa tem um caso de assédio, perde todo mundo. Perde a empresa, porque tem um dano à imagem. Perde o assediador, que provavelmente vai ser demitido por cometer a falta trabalhista. E perde principalmente a vítima, que perde a saúde e muitas vezes a vida. Existem casos de assédio que a pessoa, olha só, lamentavelmente, se matou. Nossa, o tamanho da importância do assunto. Cara, quando envolve saúde, a gente não pode menosprezar o primeiro sinal. E aí começa com dores no corpo, dores no estômago, falta de apetite, problemas nas relações pessoais, síndrome do pânico, depressão, e aí pode levar ao suicídio. Nossa, que loucura, hein, Mário? Realmente é muito importante o assunto, porque pode chegar nesse fim, né? A gente pode achar que era só uma brincadeira. Não, não era só uma brincadeira. Se estava afetando a pessoa, não era só uma brincadeira. É muito grave. Então, a gente tem que ser responsável. Hoje, as nossas relações humanas, elas têm que ser pautadas muito mais na responsabilidade. Antes eram levadas na leviandade, na brincadeira, não vai dar em nada. E é por isso que eu falo que não são mais aceitos. O bullying é o nome moderno que se dá para essas coisas. Mas isso não é uma prática mais aceitável. A gente tem que primar por um ambiente respeitoso. Sempre, sempre. E entender a dor de cada um. Pessoas cuidando de pessoas. Cara, eu vejo nos públicos, nas perguntas assim que... pressão por números gera assédio. Pressão. Cumprir metas. Vamos bater as metas. Não. Vamos lá, time, estamos perto, o que precisa, o que eu preciso falar com o dono para a gente melhorar aqui e alcançar essas metas para a gente melhorar nosso salário. Aí eu tô dando eu tô fomentando ali um negócio bom no meu time. Agora eu falo assim, tu é um péssimo vendedor, cara, tu não tira o pé da minha... Meu Deus, eu não sei nem como é que o RH te contratou, você é um bosta. Assim, aí é humilhante, né? É humilhante, entendeu? Ou aquela, se vocês não baterem... Que time é esse que não bate meta? Que time é esse que não bate meta? Que time ruim é esse? Aí você está vendo que tem uma diferença. É diferente a comunicação. É a comunicação negativa. Sim. Né? É usar a comunicação positiva. Positiva, né? não, exatamente. A tal da comunicação não violenta. Sim. Existem tantas coisas que hoje, modernamente, a psicologia ajuda o direito do trabalho. Por quê? O direito do trabalho é sobre pessoas. Que a gente fala, por exemplo, salário e felicidade.
vocês sabem o que é o salário felicidade? É aquele bom ambiente de trabalho onde a pessoa fala assim, cara, é tão gostoso trabalhar aqui, o ambiente, as pessoas são tão legais, que aquela empresa me ofereceu R$1.000 a mais e eu não vou para lá porque eu me sinto tão bem com aqui. as pessoas, com a cultura da empresa, com o propósito que eu vivo dentro dela. Exatamente. Né? E é verdade, nem sempre é pelo dinheiro. Exato. Nem sempre é pelo dinheiro. Mário, tem mais um assunto muito importante. Esse tema eu já trouxe aqui, porque é um assunto também muito falado, pelo menos começou no último mês, né? Que é o caso da 123 Milhas. Caramba. Né? 123 Milhas aí, ela já vinha ruim, né? Com certeza, só que agora ficou insustentável. E ela tem ali uma dívida de 2 bilhões, né? Para atender, e nesse meio tem a questão trabalhista, que tem a preferência, né, Mário? O trabalhador, ele tem a preferência sobre o pagamento prioritário dessas dívidas. Tem, né? Depois do governo. Como que você vê... tem depois do governo. Olha só, é aí que tá. Eu queria que tu me contasse um pouco desse passo a passo. E aquele consumidor, o que vai acontecer realmente para ele ser ressarcido com aquele dinheiro que ele pagou, né? Às vezes ele se planejou, parcelou, já quitou e não vai ter lá a sua viagem. A empresa, a 123 Milhas, inclusive vindo para cá na rádio, estava falando do caso deles, né? A rádio estava comentando isso. Eles pediram a recuperação judicial. Sim. E aí durante 6 meses eles não podem ter os bens expropriados, ou seja, as execuções ficam paradas, os processos de conhecimento até podem andar, mas se chegar na fase da constrição de dinheiro deles, não anda mais, é o limite ali. E aí eles apresentam um plano de pagamento, onde eles vão pleitear um desconto da dívida, um parcelamento... Renegociação, uma renegociação. Que cabe para nós aqui, né, Mário? 2 bi para renegociar. É impagável. É um negócio que não a empresa vai morrer. E aí, existem 2 caminhos que a recuperação judicial leva. Ou a empresa se recupera de fato, que no caso deles eu acho muito difícil. Tem que ser um puta plano e tem que trazer a tem que ter entrada. Como é que ele vai vender se ninguém compra dela, independente do preço? Exato. Você pode conseguir passar já R$200, não vai vender. Ponto central. E pode fomentar na falência. Quando você falha uma empresa, vai tudo para um bolo, para uma massa. Pega tudo que tem, dívida e crédito, e joga ali e vê o que dá. Quem tem preferência? Quem tem preferência? Governo. Primeiro, antes dos trabalhadores? Antes dos trabalhadores. É mesmo? O governo... Mas quais são? Mas que governo é esse? É o imposto? Imposto. Imposto vem antes do trabalhista? Vem antes do trabalhista. Caramba. Triste. E como é que está a dívida deles? Não sei se você acompanhou eu não tenho esses números da dívida tributária. Eu deles. acredito que não deva ter muitos, mas eu nem imaginava. Tomara que não tenha. E aí depois vem a classe dos trabalhadores, porque é crédito preferencial alimentar. Trabalhadores e honorários. Então, honorário advocatício, tudo isso entra na mesma categoria. E os consumidores, eles entram numa categoria chamada... Aí vem credor com direito de garantia real, que é hipoteca, quem tem hipoteca, dívida com garantia real. E, por fim, fornecedores e clientes entram como credores quirografários. Tem esse termo, quirografário, que é aquele sem uma garantia real e sem preferência. Vai para o bolo, meu amigo. Lá no final, o que sobrar, ver quem é prioridade ali. Vai ser. Mas mesmo o trabalhista, ele tem um limite. A pessoa recebe como alimentar 150 salários mínimos. Então, a partir disso já não é. A partir disso, a diferença do crédito joga lá no quirografário. Olha só. O que você acha que vai virar, Mário, pela tua experiência aí? Eu acho que vai ser uma empresa que vai dar um tombo e vai deixar trabalhadores e consumidores na mão. E vai ficar na história, né? Eu vi que foi autorizado o bloqueio de 50 milhões direto do sócio. Né? Teve bloqueio patrimonial lá. Assim, ele vai brigar, porque tem um CNPJ protegendo ele, se não houve fraude, né? Mas pode adentrar. Aí entra um instituto jurídico chamado desconsideração da personalidade jurídica. Isso aí vai briga por umas décadas. Você quebra o CNPJ e entra na esfera dos sócios. Aconteceu isso com a VASP. Lembra que depois tentaram pegar dos Canhedo, aí, os irmãos Canhedo, quando a VASP quebrou? Por quê? Porque é uma coisa que a lei trabalhista e civil permite. Né? Mas é uma coisa pano para manga, é briga de anos e... Vai umas décadas aí, né? E vai ficar na história, né? Vai. E aí fica uma lição também, né? Por que era tão barato?
A gente tem que aprender como consumidor que também a gente tem que ser responsável nas nossas compras. Porra, uma passagem custava 1.800, não 2, 3 milha, 200. Como? Não existe milagre, gente. Não existe mágica. E dá a entender, eu não estou dizendo que é, mas dá a entender que era um esquema de pirâmide. Eles Alguém precisavam pagando pedalando aquele dinheiro você comprou, eles esperavam eu entrar para emitir a tua passagem. Sim. Por exemplo, alguém que comprou em 2021, ele comprou para viajar em 2022, ele está pagando a passagem da pessoa de 2021 que está indo, e quem vai pagar a sua de 2022 é quem vai em 2023. Exatamente. E vai empurrando isso aí para frente. E aí eu vi que a ANAC determinou que quem já tinha o bilhete emitido vai voar. Mas é o bilhete emitido, não é todo mundo, né? Se você já emitiu o seu bilhete, está com o bilhete na mão, há uma relação contratual entre a companhia aérea e você, não interessa o meio de pagamento. Ela tem que honrar aquele meio aquele contrato que há ali naquele bilhete aéreo. Então, porque na rádio sai um pouquinho truncada a informação, dizendo, não, todo mundo que comprou vai... Não, não é todo mundo. Quem não emitiu o bilhete, esquece. Não dificilmente vai. Olha, só por um milagre. Porque a companhia aérea não vai receber, como é que ela vai te botar no avião? Como é que ela vai ser obrigada a te levar? Vai ser tão caridosa assim? E como é que vão obrigar ela a te levar? Ela vai virar para o órgão regulador e falar, mas eu não recebi. Eu não formou a relação contratual aqui entre passageiro e companhia. Não deu o primeiro passo, né? Exatamente. Ficou lá no pré-negociação com a agência de turismo. 2, 3 milhas era uma agência de turismo. Disfarçada, né? E assim, começou com uma boa proposta, mas se perdeu no caminho. Aí, cara, problema de gestão. E gestão entra direito do trabalho, direito tributário, direito contratual, direito empresarial. Entra assim, uma série de coisas que o empresário tem que ter em mente, que não é só a contabilidade. Eu acredito muito, Mário, que o que atrapalhou a continuidade da 123 milhas, não só como ela, como outras, foi a própria pandemia. É como se ela conseguisse empurrar, durante longos 3 anos, aquele modelo para que o mercado conseguisse fazer essa mudança. Quem falou muito isso foi o próprio sócio, né? O próprio sócio falou que quem quebrou a empresa foram as companhias aéreas, que não fizeram aqueles preços que ela fazia antes da pandemia. Ou seja, ela jogava esse jogo e funcionava. Só que pós-pandemia o mercado mudou. E ele não soube observar. E ela não mudou junto, eu vi ele né? falando isso aí também. Né? Então, acho que foi mais por aí, né? Então, ela pegava a capital de giro, girava, lá na frente a gente resolve. Lá na frente resolve. Aí chegou uma hora que, agora não dá mais para empurrar. Não tinha mais capital. A gente vai ter que resolver aqui, porque não dá mais para emitir passagem se não tem caixa. Se eu não tenho caixa, como é que eu vou emitir a passagem de alguém? Exato. E aí começa a mudar o discurso. Mas aí a culpa foi da companhia aérea ou foi dele que não teve visão? O mercado, não é que eu estou defendendo. É uma pergunta, né? Eu acho que a culpa é dele. Ele apostou dali para frente, né? Acreditou que aquilo dali iria voltar ao normal. E eu estou comentando também nesse ponto específico, Mário, porque eu acredito que outras empresas entraram nisso também pós-pandemia, porque o mercado mudou. Quer ver um exemplo? A gente está falando de companhia aérea, que o mercado mudou pós-pandemia. Restaurante também mudou. Restaurante é um outro que, para mim, é muito claro, que a conta parece que não fecha. Eu não sou dono de restaurante, mas, espera aí, eu vou no mercado, eu vou no atacado, compro pelo melhor preço como consumidor, e sei que, às vezes, é uma margem pequena para você ainda ter que gastar gás, né? Pagar um aluguel alto, às vezes, num ponto comercial ali estratégico, não ter um volume de mesas ocupadas como existia antes da pandemia, e, às vezes, o prato subiu 20%. Mas, espera aí, alguns alimentos subiram 30%, 50%, 60%. Restaurante jogava, né? Meu pai já teve restaurante e margem de lucro de restaurante, dependendo do modelo de negócio dele, self-service, por exemplo, é de 100%. Uhum. Então ele e aí, um aumento de 50%, gordura. Só sobrou 50%. Como é que você vai... queimando gordura. Né? Você vai reduzir tua receita pela metade. Como? Reduzir a receita pela metade e ter o mesmo resultado que você tinha. Você tem que dobrar. Você tem que dobrar. Não, se eu dobrar, funciona. A conta ainda bate. Porque agora imagina a despesa subindo e eu diminuindo o meu movimento. Uma coisa que eu aprendi com empresas que quebraram e que já passaram lá pelo escritório é não estique a corda. Crie um limite até onde você vai segurar o teu negócio. Não se apegue. Negócio você fecha, quebra e abre outro. Mas você tem que ter fôlego para abrir um outro. Dependendo de como você quebra um negócio, você vai prejudicar o teu patrimônio pessoal.
Então, não tem salvação. Então, tenha um limite até onde você leva, até onde você suporta. Ó, daqui para cá. E eu assisti um caso interessantíssimo numa palestra de uma empresa aqui de Brasília. Foi semana passada a palestra deles. É uma empresa familiar e eles deram exemplo na pandemia quando eles tiveram que demitir todos os empregados. Ficaram assim, todos não, mas ficaram com a espinha dorsal da empresa, uma confecção e loja de roupa. Então, eles têm fábrica e loja. E aí o sócio, né, um casal, eles estavam falando assim, doeu muito na gente, mas naquele ponto, era o ponto que eu tinha, até aquele ponto eu tinha o dinheiro da rescisão de todo mundo. Eu preferi pagar a rescisão e ser humano em fazer eles receberem a rescisão do que manter e não pagar a rescisão, para dizer que eles estavam empregados, entendeu, Daniel? Sim. Então, eu como advogado, o que eu posso fazer é dar orientação jurídica. A orientação jurídica, ela tem um limite, que é a vontade do empresário. Até onde vai a tua vontade? Eu te dou o risco. Você joga com esse risco, entendeu? Então, o advogado, ele é um conselheiro para isso também. E as pessoas, muitas vezes, veem o advogado como uma despesa. Só que, cara, se você faz do teu advogado um conselheiro, é igual o ChatGPT. Se você não souber perguntar... Opa, você não vai conseguir usufruir o melhor da ferramenta. Então, você tem que... O problema das respostas não estão nas respostas, estão nas perguntas. Uhum. Então, você tem que saber perguntar. Se você tem um advogado que é um bom conselheiro, que senta com você e bate um papo, que te mostra caminhos e tal, que te dá insights, às vezes aquilo ali vale todo o honorário que você está pagando para ele, porque você deixou de ter um prejuízo. Entendeu? Muito bom, Mário. Faz total sentido. Então, uma dica aqui que você falou que é muito importante para os empresários é a questão de não estique a corda. Ou seja, o que a gente está falando é que é 1, 2, 3 milha. Lá em 2020, quando estourou a pandemia, não é que ela não poderia ter arriscado um pouco. Uhum. Mas quando ela viu que o resultado, lucro mês, já não estava como antes, né, ela tinha que fazer algo, às vezes parar de vender um pouco, né, liberar dos trabalhadores, né, demitidos, diminuir, enxugar, né, dado alguns passos para trás, mas não ter virado o que virou, de ficar devendo 2 bi. Eu vou te dar um exemplo de indústria que joga muito bem esse jogo. Opa! A indústria automotiva. Põe férias coletivas, aí o sindicato dos empregados vai lá e fala, eles vão demitir, não, dá férias coletivas e tal, segura a produção, diminui um turno. Sim. E tal, tudo bem. E também não segurou na pandemia, né? A gente viu o exemplo, a Ford, né, que acabou fechando, saindo. Mas a Ford saiu do Brasil por uma questão estratégica de posicionamento, né? Que ela ainda tá, a gente fala Ford saiu do Brasil, não, ela tá, só que ela tá só com picape, né? A fábrica. É 100% importado. Porque ela viu que o custo fabril no Brasil era alto. Sim. Né? Mas ela fechou o prejuízo na história. Fechou o prejuízo. Fechou o prejuízo. Estancou o prejuízo para não ser pior. Pagou os empregados. Visão de longo prazo, né, Mário? É como se a 1, 2, 3 não tivesse a visão de longo prazo. Exatamente. Ali. E, cara, o empresário, uma crítica que eu faço também a muitos empresários no Brasil eu vou dar um exemplo hipotético, tá, gente? Eu sou dentista. Eu entendo de boca, vou lá e monto um consultório. Eu não entendo de gestão. Eu não aprendi na faculdade de odontologia a gerir um negócio. Mas aí o dinheiro está entrando, eu acho que está tudo bem. E aí eu montei um consultório, uma clínica. Cara, procura um administrador, procura uma consultoria do Sebrae, procura um contador bom, procura um bom advogado, procure se cercar de profissionais que deixem você ali preocupado com a boca do teu paciente. Para de querer economizar em consultoria. Faça um bom plano de negócios. O que é o plano de negócios? É você dizer, eu vou criar uma empresa desse ponto e ele tem que chegar nesse. O que eu vou ter que fazer para ele chegar nesse? Vai ter uma correção ou outra no meio do caminho? Beleza, mas você tem um norte. Os caras não montam a empresa, não criam um plano de negócios. Eu tenho dinheiro, vou montar um negocinho. Aconteceu muito na pandemia. O cara recebeu a rescisão, pegou o dinheiro da rescisão e foi montar negócio que ele, meu Deus, perdeu. Vai aprender na prática, Mário. Aí dói, aprender na prática. Ser empresário no Brasil custa caro, dói. E aí gera esses traumas, gera... o que a gente mais escuta falar, né, Mário? A gente escuta muito falar de que empresário não dá certo, esse país não é sério, né? E por aí vai, né?
a gente não pode culpar os outros pelos nossos problemas. Então, se a gente tem um problema no Congresso, um problema no Judiciário, no Executivo, vamos fazer o nosso papel, sendo certo, cumprindo as leis brasileiras. Adianta a gente falar mal de político e você sonegar imposto? Adianta falar mal de político e você não pagar o FGTS do teu empregado? Adianta você falar mal de político e o teu empregado fazer hora extra e você não pagar? Não está certo. Não está certo. E a regra está clara, desde 1943 foi alterada e está cheio de gente aí para interpretar essa regra da melhor forma possível para te proteger como empresário. O nome dele é advogado. O advogado serve para te proteger. Use o seu advogado. Como você faça as perguntas certas, fale a verdade, abra o jogo. Porque senão, né, a gente fica... Como é que você vai no médico e não fala o que você está sentindo? Opa. Como é que você procura um advogado em mente, dizendo que você paga não vai sair não o melhor resultado, né? Exato. Não vai ter o melhor resultado. Exato, cara. Então, assim, o empresário, ele tem que parar de fazer de vítima. Opa. Não somos vítimas. Não tem como, mas não tem nem como, Mário. Alguém que está fazendo sucesso no meio empresarial, se ele entrar no sistema de vítima, ele não dura. Exatamente. Ele não somos dura. vítimas, somos responsáveis por onde estamos. Busque o melhor. A perfeição, como eu falei no começo, não existe. O ótimo é inimigo do bom. Faça pelo menos o bom. Busque o bom. As coisas melhoram depois. Foi legal a palestra que a gente assistiu aqui na casa, que alguém deu um exemplo que falou assim, olha, primeiro eu vendia para depois eu dar um jeito de correr atrás se eu ia entregar ou não. Uhum. E a palestra que eu assisti dessa família foi bem legal também, porque o cara teve uma sacada. Ele vendeu lá 10 mil camisas para um órgão público. E agora ia se virar para entregar. Para entregar. O máximo que ele tinha feito de camisas no mês eram 300. O cara tinha 30 dias para entregar 10 mil. Correu atrás do prejuízo e entregou. Tem muita gente que não entrega. Então, aprenda a se virar também. Não somos quadrados. Cara, eu gosto de empresário, sou amigo de empresário, mas eu falo verdades, às vezes, duras de ouvir. Porque as pessoas têm que despertar. A gente tem que despertar. O nosso negócio tem que andar sem a gente. Uhum. A gente tem que buscar novas oportunidades para os nossos negócios. O bom empresário não é aquele que está lá sentando com a calculadora, vendo e preocupado com a operação. É aquele que está fomentando novos negócios, cara. Essa etapa é mais difícil. Se talvez o CEO da 123 Milhas tivesse fomentado novos negócios, ela não tivesse sofrido o que ela sofreu. É, igual a gente está falando, né, Mário? Fica muito claro, se ela tivesse parado a operação e zerado ela, mas nada de dívida, e ela tivesse reiniciado uma nova proposta, mesmo que às vezes não fosse em área de viagens. Outra mesmo que coisa, não fosse na área de viagens. Mas ela já tinha marca, já tinha uma credibilidade. Um aplicativo de transporte para concorrer com a Uber, alguma Sim, coisa nesse sentido. Né? E tá me vindo na mente aqui a Itapemirim, não sei se tu lembra. Que montou a aviação e rapidamente saiu. Ela entrou, saiu e foi mexer com outro negócio. Né? E resolveu lá, todas as pendências que ela tinha, ela resolveu. Né? Ela entrou nesse meio e saiu fora. Agora, outra coisa que me vem também na cabeça quando a gente está falando de companhia aérea, viagens, tem alguns tipos de mercados que parece que não foram feitos para dar certo. Ele cria ali um endividamento enorme e empurra essa bola por décadas. Né? É aquela que... Cara, você cria um monstro muito grande, você tem que alimentar um monstro. Tá? O lucro tu vai vendo ali na comidinha que sobra da boca do monstro, mas você tem que fazer aquela bola gigante rodar. Cara, isso é para empresário. Isso daí é um desafio e tanto. Né? Porque não é só você tem que ter uma equipe muito grande, nível Brasil, para fazer esse monstro. Se você tem medo se você tem medo de dívida, se você não sabe lidar e conviver com dívidas, não seja um empresário. Não dá. Não dá, porque pode ser que num dado momento você precise se endividar para alavancar a tua empresa, para tirar o teu negócio do buraco. E é esse ponto que a gente está falando. Não é que a 123 Milhas tinha que ter parado sua atividade. Às vezes ela poderia ter arrolado, só que ela tinha que ter botado um prazo, igual você falou. Vamos fazer por 3 meses. Dá para ir até aqui. Eu tenho que zerar meu prejuízo em 3 meses. A partir daqui, a estratégia agora é essa. Exatamente. Né? Chegar nesse ponto. Faltou porque tomar prejuízo faz parte do jogo. Tem empresa. Mas até quando? Dizem que a Uber nunca deu lucro. Sim.
Tudo é reinvestido? Tudo é reinvestido. Agora, será que ela não tendo esse lucro, que realmente ela anuncia que não tem, porque ela se reinveste, ela tem uma estrutura incrível sem ter coisas físicas, né? Ela não tem como... Não tem um carro, né? Não tem um carro. Como é que tu vai pegar um patrimônio de um Uber para pagar um endividamento, né? Exato. Agora, como pagar 1 bi de multa? Vai acabar. É a extinção. Independente se ela tivesse lucro, Mário. É lógico. Independente se ela tivesse lucro, 1 bi é impagável. Lembra que eu falei que você tem que calcular a capacidade do agente ofensor? Isso é para tudo, processo de alimentos, dano moral, tudo. Cara, 1 bilhão na operação Brasil da Uber é muito, cara. É muito. Às vezes a gente também falou do valor, né? Igual 2 mil para uma empresa de telefonia é pequena. Tudo bem. Agora, 1 bi é você pedir a extinção mesmo. E será que está sendo benéfico para o país? Será que esse é o objetivo? O objetivo é o quê? Voltar para os táxis? Não que seja ruim os táxis, porque eu cheguei a fazer uma cotação, isso foi muito interessante e muitas pessoas não param para ver isso. Lá em São Paulo, eu fui cotar o Uber, o valor do Uber, né? Eu cotei que um táxi saiu mais barato que o Uber. Eu falei, olha só que interessante, é diferente, hein? Porque na minha cabeça o Uber sempre foi o mais barato, né? Comparado àquela época que os taxistas eram vistos como... Eu posso fazer um comparativo entre o taxista e o sindicalista? Durante anos, o taxista nadou de braçada no Brasil porque só ele oferecia esse tipo de serviço. Que ele era exclusivo, ruim. O sindicato nadou de braçada no Brasil porque ele tinha um caixa que sempre entrava ali do salário de um dia de salário do empregado ou um valor correspondente ao capital social da empresa para o caso do patronal, do sindicato patronal. A Uber veio, os taxistas falaram, tem que mudar o meu modelo de negócio. Tanto que cooperativas de táxi criaram aplicativos da cooperativa para você chamar o táxi para facilitar. Placa de carro que custava 200 mil de um táxi passou a valer 20 mil reais aqui em Brasília. E o sindicato, que também, durante a reforma trabalhista, perdeu a receita, está sobrevivendo aquele que soube se reinventar, em que pese agora ter saído uma decisão do Supremo aí. Cara, ótimo assunto, Mário. Eu não tinha nem mais tempo aqui para entrar em assunto, mas esse é imperdível, cara. Cara, vai voltar, Mário? Como é que tá essa questão? Voltar. Isso aí também. Agora vamos voltar para aquela mesma pergunta da política. É por causa da política, Mário? Esse pode ser. Esse aí já é diferente, né? O que aconteceu? 2017, reforma trabalhista, fim do imposto sindical. O imposto sindical, ele acometia a empregados e empregadores, ambos pagavam. Obrigatoriamente uma taxa anual, né? Do empregado que gerava fundos enormes. Milionários. E aí, o empregado contribuía com um dia de salário. Cortou isso, 2017 em diante, essa contribuição passou a ser facultativa e não mais obrigatória. Não é mais Caiu, se eu não me engano, eu lembro disso, Mário, porque eu era presidente, eu fui presidente do sindicato. Eu peguei o final de 2016 até 2018, então eu peguei quando tinha acabado. E eu lembro que foi quase 90%, perdeu 90% da arrecadação. Receita, porque agora não é mais obrigatório. Exatamente. E aí os sindicatos tiveram que se reinventar. Alguns sindicatos, na negociação coletiva, criaram algumas cláusulas dizendo, olha, em decorrência dessa negociação coletiva, é gerada uma taxa porque a gente trouxe benefícios para a categoria, uma taxa no valor de um X% do salário de um dia, enfim, meio que recriando a taxa do imposto sindical na convenção coletiva. O Ministério Público de alguns estados falou, que legal, isso aí é válido. A Justiça do Trabalho veio e falou, não é válido. Outros estados falaram, é válido. O Supremo chegou lá e falou, não é válido. Beleza. Não é válido porque a lei é constitucional e a lei diz que não pode, que essa contribuição ela tem que ser facultativa. Ela é obrigatória para quem é associado, quem paga mensalidade. Porque daí ela é obrigatória por força do estatuto e não por força da lei. Ok? Beleza. E aí o Supremo agora me vem com essa, dizendo que, presta atenção, não vai voltar o imposto sindical. Esse o governo está tentando trazer com a alteração legislativa. Mas não é desse que a gente está falando? A gente está falando da contribuição da convenção coletiva, que se a Assembleia aprovar que, em decorrência da convenção coletiva, o empregado tem que pagar lá X% do salário, vai ter que pagar. Então é outra regra. Não é que está voltando a regra antiga de 2017. Não. Ela está voltando adaptada. Perfeito, Mário. Então explica com detalhes. Então vamos lá. Convenção coletiva ela é tratada anualmente ou
bianual, né? No máximo ela tem vigência de 2 anos. Certo. E aí vamos supor que a gente está tratando anualmente aqui as questões econômicas, aumento de salário. Eu represento a categoria do patrão, você do empregado. E lá o seu sindicato disse que se vocês conseguirem um aumento para a categoria, a categoria vai ter que pagar para o sindicato uma taxa de R$3 por empregado, ou R$5, ou X% do salário. Porque a Assembleia decidiu assim. E a Assembleia é soberana. E aí isso é permitido. Aí agora isso é permitido. E aí, em vez de ser facultativo essa cobrança... Todos os associados devem... E não associados, toda a categoria vai ter que contribuir com isso daí. E aí isso é permitido. Aí é permitido. Só que o sindicato tem que dar um prazo para você ir lá e falar, tudo bem, eu não quero contribuir. Em vez de ser... Aí pode. Aí pode. Você pode optar por não contribuir. Só que uma coisa que era facultativo passa a ser obrigatório. Então, quem não ficar atento, perder o prazo, não for no sindicato, vai ter que... Já está rolando isso, Mário? O Supremo... Eu acho que não foi publicada ainda a decisão. A partir da publicação vai estar valendo. Que está previsto próximos dias. Final de 2023. Segura essa aí, porque nas negociações isso aí vai afetar muito, hein? Vai, porque os empregados agora vão ter descontados no salário dele. Patronal não? Patronal também, de alguma forma, né? Eu não sei como Mas vai entrar nessa mesma regra. Vai entrar nessa mesma regra. Só que aí vai depender, o valor vai ser estipulado de cada sindicato. De cada sindicato. E o valor é livre. Não existe um parâmetro. Não. Caramba! O que quer o governo é aí falando da outro viés do imposto sindical para as pessoas não confundirem. O projeto de lei do governo é que o empregado volte a contribuir com um percentual anual do salário dele. Então, esse percentual pode chegar a 3,5% do salário do cara, que representa 11 vezes mais do que a taxa do imposto sindical antes da reforma trabalhista. Nossa! Cara... E como é que isso vai ser pago na prática, que você vê? O sindicato ele vai emitir um boleto para todos os trabalhadores e aqueles que não pagarem, ele entra na justiça cobrando como execução? Ele não tem como mandar para todos os trabalhadores. O que ele vai fazer é o seguinte, vai exigir que as empresas mandem a RAIS, né, o registro. Hoje tudo está no e-social também. Então, a empresa vai mostrar a lista de empregados. De cada empresa e ali eles vão ter todos os dados. E vai descontar no contra-cheque daquele empregado que não optar pelo não desconto. Se o empregado não chegar lá... E não tem volta. O Supremo julgou, né? Não, mas a volta que eu falo eu perdi o prazo lá para manifestar. Já era. Tem um ditadinho que é a lei não socorre os que dormem, é o CPF. É o CPF. É o CPF. Se você não foi lá no sindicato e fez o seu direito à oposição, você pode a empresa vai descontar de você. Não, vamos lá. Veio, passou essa taxa, vou dar um exemplo aqui arredondando, R$10 por empregado. Nossa empresa tem 1.000 funcionários. Desses 1.990 não foram ao sindicato. 10 foram ao sindicato e falaram, não quero pagar. Ele pega uma declaração que ele foi no sindicato e o sindicato fala, empresa, não desconta do fulano porque ele disse que não quer ter descontado. Beleza. Os 990 que não foram atrás do sindicato, a empresa é obrigada a descontar e a empresa repassa para o sindicato. É uma obrigação que vai recair também sobre o empregador. Não tem mais volta depois. Não tem mais volta. Se você e aquele que decidiu não contribuir, ele pode entrar nessa contribuição fazendo a mesma carta. Pode. Que loucura, hein, Mário? Muito doido esse país nosso, né? Cara, as voltas que o Brasil está dando. Uau, estou surpreso, eu não conhecia a situação da forma que você está explicando, né? E tem que ficar atento com a informação. Quem tem informação, né? Vai saber, depois começar a descontar, mas eu não quero. Cara, você teve até tal data para reclamar e não dá para fazer mais. E, vou ser bem honesto, sindicato nenhum vai ficar botando na internet a data até. Vem aqui exercer o seu direito de oposição. Nunca, ele vai ficar na dele lá. E a empresa também não vai se meter muito não, viu, Mário? Porque não vai mudar nada para ela. Não vai dar o trabalho dela ter que recolher o dinheiro e repassar. Porque se ela recolher e não repassar, aí vem um problema também, a apropriação indébita, né? Que aí já é crime. Já é crime, exatamente. Caramba, essa daí foi de cair o queixo, hein, Mário? Que tema, hein? Acho que muita gente não está sabendo disso, não. Também tô achando. Muito bom. Mário, para a gente encerrar aqui nosso podcast Mentoria em Negócio, que está sendo incrível, estou aprendendo muito contigo, acho que quem está em casa também, se você quiser mandar aqui sua mensagem aqui embaixo do YouTube, pode mandar para o Mário e depois ele vai responder para ti também. Mário, sempre no Mentoria em Negócio, a gente faz 3 pedidos para o nosso convidado. Beleza. Primeiro, a indicação de um filme.
Segundo, a indicação de um livro. E terceiro, um curso ou treinamento que fez diferença, ou na sua vida do direito do trabalho, ou como empresário, porque querendo ou não, você é empresário também, né? Você está nesse meio aí, você cuida dentro, né? Tu cuida do teu escritório de advocacia, né? E você está aí sempre, todo dia, indo atrás e buscando mais conhecimento, né? O que você indica pra gente, então, de um filme, um livro, um curso ou treinamento que fez alguma diferença? Vê alguma aí na sua... Cara, você vê que não foi nem preparado, tá, não, gente? Ele já tá olhando aqui aqui. O nome do filme. Eu vejo as coisas, sou ruim de decorar o nome das pessoas. Eu também sou desse perfil aí. Cara, mas de curso que eu participei, assim, de treinamento, é um cara chamado Pedro Superti. Opa, conheço Fator bem. X. Conheço bem, já fui case. Você foi case de sucesso dele. Rodamos o Brasil inteiro Exatamente. Com vídeo do Poço 214 Sul, falando a diferença que o Fator X fez na empresa, né? O Pedro Superti, ele tem o tal do marketing de diferenciação. Sim. E eu, como advogado, gosto de estudar um pouco de marketing para fugir um pouco do direito. Você é apaixonado por marketing, Mário? Sou, bastante. E fez diferença na sua vida o conhecimento do marketing que você teve? Muito. Então o Fator X você fez e fez diferença pro teu negócio? Fez. Cara, e é engraçado que depois que eu fiz o Fator X, eu vi várias pessoas aqui em Brasília aplicando o Fator X. Tudo que o Pedro falava lá, tudo que ele dava de case, eu vi as pessoas aplicando e falava, cara, esse cara fez o curso do Pedro. Exatamente aquele passo a passo ali, né? Exatamente. E fez diferença pro seu negócio mesmo, Mário? Começou a vender mais. Comecei a vender mais, tem um a me posicionar diferente. Isso fez total diferença. Agora, tudo tem um limite, a gente vai até o limite. Né? Eu aprendi ali com o Pedro, depois aí eu vejo outros cursos e eu procuro filtrar as coisas daquilo que me serve. Né? Não existe o super guru, ou você tem que aplicar e saber aplicar também o que te serve. Eu aprendi o estudo de persona com ele, essas coisas, né? E para sair dessa guerra de preço. Cara, eu indico muito também, já tive, fui o case sucesso e realmente foi transformador. Não só para o posto, mas para mim, né? O conhecimento e a forma de você se reposicionar e conseguir se diferenciar no mercado. Né? Um livro, Mário. Um livro são 2 livros que eu falei para minha filha, jantando com ela esse fim de semana em casa. Falei, Isadora, quando eu tinha 10 anos, eu li um livro e que eu reli depois aos 30 e poucos anos. É uma literatura mística, vou colocar assim, mas da busca por um conhecimento do que será que aconteceu. Chama Eram os Deuses Astronautas ou O Dia em que os Deuses Chegaram, que fala como a cultura maia, asteca, inca, pode ter tido algum tipo de influência para chegar a ter tanta tecnologia como tinha à época, e o que é o mistério que envolve isso daí? Será que eles foram visitados ou não por povos extraterrestres? Nossa, que o livro legal, é muito legal, eu gosto dessas coisas. Nunca ouvi falar, que interessante. E vocês consideram, Mário, uma pessoa visionária? Cara, eu acho que sim. Eu sou um cara aberto assim, eu não digo não para as coisas, que isso não pode acontecer, isso não tem chance de acontecer. Então, eu acho que isso me permite trazer mais conhecimento. Em algum momento eu vou usar ou não. Saber não ocupa espaço. O nosso HD aqui, ele não tem limite. É ilimitado, né? Não tem teto. E um livro muito interessante, cara. O livro foi esse, hein, indicou, né? O livro Eram os Deuses Astronautas e O Dia em que os Deuses Chegaram. O autor, se eu não me engano, é Eric von Däniken. Eu tinha 10 anos quando eu li a primeira vez. Uau! E o filme é o Just Mercy, com o Michael Jordan e o Jamie Foxx, né? É um advogado negro que brigou para fazer justiça nos Estados Unidos para a população negra. Então, assim, chorei muito vendo esse filme, porque é baseado em fatos reais. E qual é o estilo de filme que você mais gosta? Aqui ele defendeu um cara que tinha sido condenado injustamente. E o cara foi condenado justamente porque era negro na época nos Estados Unidos. O racismo lá ainda é muito forte, né? Tu gosta muito de filmes baseados na história real, como dramas? Gosto. Principalmente de direito e guerra. A Segunda Guerra me fascina, assim, saber como a humanidade reagiu àquilo ali tudo, né? Muito bom. Posso dar só uma série que complementa... Bora lá. Suits. Suits, né? Tá no Netflix. Suits, né? Netflix, né? Então, assim, também mudou a minha forma de encarar o direito aí. Harvey Specter. Já foi recomendado nessa mesa que a Suits falam que muda bastante a percepção, a nossa forma de ver as coisas. Que legal.
Mário, considerações finais, meu amigo. Foi incrível aqui estar contigo, viu? Agradeço muito a presença. E eu aprendi muita coisa aqui, viu? E tem muita coisa que a gente precisa ficar atento dentro da tua área. Sim. Porque se tu não estiver atento, é igual eu falei quando eu abri esse vídeo, né? Quando a gente abriu essa transmissão. Se você não dedicar algumas horas para ter um conhecimento sobre direito empresarial, isso pode destruir e acabar com a tua empresa. Por falta, às vezes, de uma informação. Bom, Daniel, eu queria te agradecer aí o convite por estar aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo, também aprendo muito sempre que eu converso com você. Agradecer aí a plateia, né, os ouvintes, os espectadores, seja lá como é que você esteja acompanhando esse podcast aqui. Que ideias como essa se reverberem, que teu podcast tenha cada vez mais sucesso, porque você está prestando um serviço de utilidade pública. Trazer pessoas aqui para falar sobre negócio, sobre gestão, sobre direito, seja lá o que for, é agregar conhecimento à vida dos outros, né? E de uma maneira espontânea, sem cobrança, sem nada. Então, tá aqui um conhecimento de qualidade gratuito. Sou gratidão eterna a você e ao pessoal da sua equipe também. Muito obrigado e obrigado por você ter me recebido aqui, de coração. Ótimo, muito obrigado, Mário. Foi incrível compartilhar toda essa sua experiência de vida. Obrigado mesmo. Hoje o Eduardo Rocha não pôde estar com a gente, mas ele estará na próxima conosco. Um grande abraço. Mentoria e Negócio, toda segunda-feira, às 16 horas no YouTube. Até mais. Até mais. Tá fazendo ao vivo, né?